Capítulo 1331, convidando Xishan. O banquete começou. Neste pequeno salão, havia apenas Fang Yuan, Wu e Xishan, 3 imortais Gu. Wu naturalmente não desempenhou um papel fundamental, a única coisa importante era que Henry Fang e Xishan estavam interagindo. Fang Yuan brindou a Xishan, falando educadamente com um sorriso, ele expressou muita admiração e elogios pela conquista do caminho de formação de Xishan. Depois de sorrir e admitir a derrota, será que Xishan suportaria incomodá-lo? Xishan era direto e desprotegido, sem instrução na interação com os outros e bebia muito vinho. Ele avaliou Henry Fang, olhando para ele de uma perspectiva diferente. Esse Wu Yihai é um cara bastante amigável. O que aconteceu antes? Ele estava tentando me irritar de propósito? Ou ele tem um pedido meu? Xishan pensou consigo mesmo. Não vou esconder, Xishan, pessoas talentosas como você são as pessoas que mais admiro. Fang Yuan riu, brindando. Xishan ergueu sua xícara e bebeu antes mesmo de Henry Fang beber. O brinde anterior já havia feito Xishan se acostumar com isso inconscientemente. Mas as palavras de Fang Yuan foram boas de ouvir. Especialmente quando eram rivais amorosos, tais elogios faziam Xishan sentir-se profundamente realizado. Não. Devo estar alerta. Esse Wu Yihai pode estar agindo, ele é muito intrigante. Xishan não baixou a guarda, mas não importava como olhasse, o sorriso de Fang Yuan estava cheio de sinceridade. Esqueça as habilidades de atuação de Fang Yuan, mas não se esqueça da atitude Gu. Xishan, dê uma olhada. Henry Fang estendeu o braço, entregando um Gu mortal com caminho de informação para Xishan. O que é isso? Xishan murmurou, ele olhou para ele e sua expressão mudou. No final das contas, este era um caminho de informação Gu mortal que Henry Fang iria enviar para Qiao Siliu. Ele elogiou Xishan na carta, sua admiração foi avassaladora, ele admitiu suas próprias insuficiências, usar questões do caminho de formação para desafiar Xishan era apenas ele se superestimando, ele era realmente ignorante e não conseguia ver o Monte Tai, Xishan era um verdadeiro sulista herói da fronteira. Não existia Monte Tai neste mundo, mas o significado era o mesmo. Depois que Xishan viu esta carta, ele ficou envergonhado. O elogio de Fang Yuan foi muito exagerado. Eu sou realmente tão bom? Herói da fronteira sul. Por que nunca pensei nisso? O que a fada Siliu pensaria depois de ver isso? Todos os tipos de pensamentos apareceram, Xishan não conseguiu conter suas emoções. Quando ele olhou para Henry Fang novamente, seu olhar se transformou. Henry Fang sentou-se diretamente ao lado dele, Xishan não sentiu nenhuma aversão a essa proximidade. Xishan, em todo o mundo Southern Border Gu imortal, só você é talentoso o suficiente para ferir Siliu, estou realmente admirado. Henry Fang riu alto. Oh! Xishan não sabia o que dizer, tinha alegria no rosto, mas também suspeitas. Henry Fang disse novamente, mas não vou desistir, todos os cavalheiros podem perseguir mulheres bonitas e inteligentes, mesmo que eu seja menos talentoso do que você, vou trabalhar mais. Você ganhou desta vez, mas competiremos de forma justa novamente no futuro. O que você acha? Ao ouvir isso, as suspeitas de Xishan desapareceram, ele ergueu sua xícara pela primeira vez e provou Fang Yuan em sim, competição justa. Uma disputa entre cavalheiros deve ser justa e honesta. Dizendo isso, ele tratou Henry Fang como um cavalheiro. Fang Yuan riu muito, dando tapinhas em seus ombros, para falar a verdade, odeio os outros concorrentes, mas você é diferente. Você é tão talentoso e íntegro, eu te admiro. Se vocês conseguirem o amor da fada Siliu, eu abençoarei vocês dois, porque sei que não perdi injustamente. Quanto aos outros, são apenas palhaços. Xishan ficou com vergonha de ser elogiado, ele esfregou o nariz, dizendo, e na verdade, alguns deles são bem fortes. Muitas vezes os amigos são feitos depois de uma briga, venha beber. Fang Yuan ergueu sua xícara. Xishan agiu ainda mais abertamente, beba. Ele levantou a cabeça e engoliu em seco, bebendo todo o vinho de uma só vez. Em seguida, ele arrotou, seu rosto ficou vermelho. Incrível! Henry Fang fez sinal de positivo, servindo vinho para Xishan novamente. Ele sorriu com sinceridade e entusiasmo, foi muito simpático. Mas a verdade é que ele estava calmo e pensou nas informações de Xishan. A inteligência do clã Wu era muito confiável. Henry Fang sabia há muito tempo, este Xishan foi notado por Chiku Yu quando ele era jovem, ele viu o talento que Xishan tinha no caminho de formação, por isso nutriu profundamente. Xishan era conhecido como o devoto da formação. Ele foi escolhido quando era jovem e foi enviado para uma caverna em Myriad Snake Mountain para estudar. Ele ficou lá por 30 anos. Quando ele tinha 40 anos, ele saiu e tinha nível de cultivo de nível 3, mas ultrapassou os níveis 4 e 5 de mestres Gu na criação de formações. A conquista do caminho de formação chocou todo o clã Shi.
Em seguida, seus membros do clã perceberam que Xishan havia realmente saído da reclusão porque se perdeu e acidentalmente deixou a montanha. Sua atuação resultou em grande fama, fortuna e mulheres vieram até ele, mas ele rejeitou todas. Seu único pedido foi retornar à caverna e continuar sua pesquisa do caminho de formação. Isso alertou os anciãos supremos. Shi Kuiu atendeu ao pedido de Xishan, criando uma caverna exclusivamente para ele, com atendentes e servos para atendê-lo. Xishan continuou sua pesquisa. Ele estava tão absorto nisso que foi chocante, como se o caminho da formação fosse a única alegria em sua vida. Ele estava investido nisso, independentemente do que acontecesse lá fora. Ele apenas permaneceu em sua caverna, absorto no cultivo do caminho de formação sem ver a luz do dia. Quando seu cabelo ficou branco e sua vida estava acabando, Shi Kuiu veio vê-lo e perguntou: "Nesta vida você se arrependeu de alguma coisa? Você tem algum pedido antes de morrer?" Xishan gritou alto, dizendo: "E a vida é muito curta, 100 anos passam muito rápido, minha pesquisa sobre o caminho formativo ainda tem muitas coisas a fazer, como posso descansar em paz? Este é o meu maior arrependimento." Shiku você suspirou de admiração, concedendo-lhe um gu vitalício. Xishan o obteve, recuperando sua juventude e longevidade. Shiku você conversou com ele sobre o caminho de formação, guiando por 3 dias e 3 noites antes de confirmar que Xishan era a esperança futura do clã. A realização de seu caminho de formação poderia alcançar o grande mestre no futuro. Shiku você não apenas disse isso, ele agiu de acordo, nutrindo Xishan com muitos recursos do clã. Com a ajuda do clã, o nível de cultivo de Xishan aumentou rapidamente e ele se tornou um imortal. Em algumas décadas, ele se tornou um gu imortal de nível 7. Mesmo tendo se tornado um imortal, seus hábitos de vida não mudaram em nada. Ele ainda estava investido no caminho de formação, continuou a pesquisá-lo incessantemente, seus cultivos fechados duraram de anos a mais de uma década. A única coisa chocante foi que ele perseguiu Qiao Siliu com uma atitude firme. Quando a notícia foi divulgada, o clã Shi ficou surpreso ao pensar que, além do caminho de formação, Xishan realmente gostava de mulheres. Depois de obter informações do clã Wu, Fang Yuan achou que Xishan era uma pessoa interessante. Com esse conhecimento, ele usou um método especial para lidar com Xishan. Ele não se encontrou com Xishan antes, fazia parte do esquema de Enrifang. Ele usou propositalmente o problema do caminho de formação para desafiá-lo. Esse foi o segundo passo, e este terceiro passo foi o banquete. O desempenho de Xishan não ficou fora das expectativas de Enrifang. Tudo progrediu conforme o planejado. Não muito tempo atrás, Qiao Siliu enviou uma carta de acordo com as expectativas de Enrifang. Como pessoa envolvida, Qiao Siliu teve que expressar sua atitude com clareza. Mesmo que ela não tenha declarado isso, na carta ela falou sobre seu primeiro encontro com Xishan. De acordo com Qiao Siliu, naquela época, ela visitou o clã Shi com as ordens do clã Qiao. Ela foi atendida pelo filho do primeiro ancião supremo do clã Shi, Gu imortal Shibeng. Mas pensar que esse Shibeng estava dando em cima de Qiao Siliu usando as belas paisagens e alguns poemas. Se estes fossem tempos normais, Qiao Siliu poderia não ficar bravo, mas agora, ela era enviada do clã Qiao. As ações de Shibeng foram desrespeitosas ao clã Qiao. Qiao Siliu sentiu ressentimento em relação a ele. Para lidar com ele, Qiao Siliu se aproximou propositalmente de Xishan. Shibeng era filho de Shi Kuiu, o suposto próximo primeiro ancião supremo do clã Shi. Ele tinha a segunda autoridade mais alta do clã. Ninguém ousava brincar com ele, exceto o devoto da formação Xishan. Xishan não sabia sobre o assunto. Ele inicialmente não tinha interesse em Qiao Siliu, mas ela propositalmente conversou com ele sobre o caminho de formação, e até explicou alguns dos conhecimentos do caminho de formação do clã Qiao. Xishan ficou profundamente atraído e ganhou muito interesse. Qiao Siliu usou Xishan para lidar com Shibeng. Shibeng não podia fazer nada, ele só podia pedir desculpas secretamente a Qiao Siliu. Qiao Siliu completou a missão do clã e retornou com sucesso, ganhando também um pretendente em Xishan. A carta de Qiao Siliu deu informações importantes a Enrifang. Ele obteve uma compreensão mais clara dos assuntos internos do clã Shi. O primeiro ancião supremo do clã Shi tem vida útil limitada. Ele não pode mais usar Gu de vida útil, mas seu filho, Shibeng, tornou-se um imortal devido à sua proteção. Ele tem capacidade limitada. Shi Kuiu conhece as habilidades de seu filho, mas quer que ele se torne o futuro primeiro ancião supremo do clã Shi. Portanto, após perceber a personalidade e o talento de Xishan, ele decidiu investir nele e nutrir esse devoto da formação. Enquanto o devoto da formação o proteger, Shibeng terá uma boa chance de permanecer como primeiro ancião supremo. E a admiração e gratidão do devoto da formação para com Shi Kuiu o tornará incapaz de escapar do controle de Shibeng. Parentesco, Anhehe. A carta de Qiao Siliu mostrou os conflitos políticos internos do clã Shi para Fang Yuan. E por causa desse problema, surgiu um gênio como Xishan. Ao mesmo tempo, algumas perguntas de Enrifang foram respondidas. Vir.
Wu Yihai, deixe-me brindar com você. Nesse momento, Xishan brindou a Henry Fang pela primeira vez, quebrando sua linha de pensamento. Xishan continuou, você é uma pessoa muito sincera, quando Feri Si Liu e eu ficamos juntos, você não precisa ficar muito chateado. Você é muito talentosa, há muitas mulheres no mundo, mas poucas conhecem bem o caminho formativo. Capítulo 1332, Anfitrião e convidado felizes. Xishan bebia muito, seu rosto estava vermelho, ele falava muito. Parecia que depois de derrotar Henry Fang nesta competição, sua confiança aumentou drasticamente, ele sentiu que poderia obter o amor de sua vida. Gu Imortals tinha todos os tipos de métodos para evitar ficar bêbado. Mas assim, a alegria de beber desapareceria, e isso seria muito rude com seus companheiros de bebida. Henry Fang ergueu rapidamente a taça, bebendo vinho enquanto sorria, e se for esse o caso, admito que não tive sorte, foi uma pena ter um concorrente como você. Suspirar. Fang Yuan suspirou para si mesmo, como se lamentasse que os céus achassem adequado colocar alguém tão talentoso em seu caminho, ele expressou esse sentimento plenamente em seu ato. Xishan riu alto, esticando o braço e dando tapinhas no ombro de Fang Yuan, consolando, Henry Fang riu internamente. Este Xishan era tão inocente e puro. Este assunto foi decidido há muito tempo. Contanto que Henry Fang concordasse, que Ao Si Liu entraria em seus braços, isso era uma coisa certa. Mas que Ao Si Liu não expressou claramente sua intenção, porque essa fada tinha seus esquemas e orgulho, ela queria jogar duro para conseguir, para aumentar seu próprio valor. Na verdade, Fang Yuan sabia muito claramente. Como desta vez, a carta de Ao Si Liu foi a expressão de sua atitude. Ao Si Liu está vendo que Xishan e eu estamos competindo, ela está muito feliz com isso. Anteriormente, ela estava observando em cima do muro, isso combinava com suas intenções. Quando perdi, ela tomou a iniciativa de me contar sobre a situação entre ela e Xishan. Ela quer me consolar e me dizer que não sente nada por Xishan. Foi sua afeição unilateral. Mas essa mulher esperta não expôs claramente sua atitude, apenas falou sobre um fato para mostrar sua pureza, ao mesmo tempo em que mostrava que tinha muito valor para seus pretendentes. Era um instinto natural dos homens perseguir as mulheres. Quantos homens a perseguiram e o tipo de homem que a perseguiu determinaram de certa forma o valor percebido de uma mulher. Ao Si Liu está procurando estar comigo, este não é o desejo pessoal dela, mas o desejo político do clã Qiao. E só com isso já estou à frente de todos os seus pretendentes. Não importa quantas vezes eu fale, não importa quantas mulheres eu vá atrás, não importa o quão fraco eu seja, mesmo que eu faça uma cena como durante o Festival da Lua, e daí? Eu já sou vitorioso. Na verdade, mesmo se eu for atrás de outra mulher em vez de Ao Si Liu, ela se virará e me perseguirá. Claro, isso não é amor, isso é política. Henry Fang zombou em sua mente, ele tinha visto através de tudo. Mas ele não podia aceitar esse amor de Ao Si Liu. Uma vez que ele aceitasse, ele seria arrastado para essa espiral política viciosa, ele não seria mais simplesmente Wu Yihai, ele seria o peão-chave que o clã Qiao havia inserido no clã Wu para lutar por seus próprios benefícios. Wu Yong não lhe daria mais um ambiente tão relaxado como agora, ele manteria Fang Yuan sob observação atenta, suprimindo e mantendo-se alerta contra esse irmão. Se isso acontecesse, Henry Fang seria capaz de entrar facilmente no reino dos sonhos? Evidentemente, ele não poderia, ele poderia até ser exposto. E isso levaria a problemas maiores. Assim que a identidade de Henry Fang fosse exposta, ele enfrentaria os ataques do clã Qiao, porque eles eram uma força de caminho justo, eles tinham que manter uma distância clara de Henry Fang, e o clã Wu e o clã Qiao tentariam defender sua própria reputação indo atrás de Henry Fang com todos os seus esforços, muito mais do que os outros clãs. No entanto, mesmo que eu não possa aceitar e não aceite, posso fazer uso desse amor. Usando Ao Si Liu, Fang Yuan deixaria Wu Yong mais alerta, ele providenciaria para que Fang Yuan fosse enviado de volta à formação Super Fu, o objetivo de Fang Yuan seria alcançado. É claro que não havia nada perfeito neste mundo, embora esse método fosse brilhante, tinha suas desvantagens. O estado de alerta de Wu Yong, Lu Muzi, Lun Fei Xishan, bem como os outros pretendentes de Ao Si Liu eram todos problemas persistentes. Havia amor puro neste mundo, mas era realmente raro. Quando as pessoas viviam neste mundo, elas tinham que considerar muitas coisas. A beleza, formação, nível de cultivo e outros de Ao Si Liu eram tentações atraentes. Entre seus pretendentes, Xishan era o mais puro, mas ainda considerava o elemento do caminho de formação, sem falar dos demais. Quanto a Fang Yuan, ele foi o mais especial. A chegada de Xishan não saiu das expectativas de Henry Fang. Na verdade, ele estava mentalmente preparado. Mesmo sem Xishan, outros viriam e encontrariam problemas. Mesmo que não viessem agora, viriam no futuro. Como Henry Fang estava se aproximando de Ao Si Liu e dos benefícios associados a ela, ele irritou muitas pessoas.
Entre essas pessoas, havia pretendentes e havia forças por trás deles atrás dos benefícios. Como diz o ditado, mulheres bonitas são problemas. Uma beleza não era fácil de perseguir. Só uma pessoa ingênua pensaria em usar o amor e as emoções para conquistar uma beleza. Na verdade, havia muito mais. A beleza de uma mulher era o seu dote natural. Este dote era extremamente valioso, era uma enorme riqueza. Quem não gostaria de tanta riqueza? Mas nem todos puderam proteger esta riqueza. Se uma beldade estava disposta a dar essa riqueza ao seu parceiro por puro amor, então essa pessoa sortuda deveria tratá-la bem. Mas a verdade é que tais situações eram muito poucas. Se aconteceu, valorize-o, se não aconteceu, não conte com isso. Isto não era indecoroso. Esta foi realidade. Quando Fang Yuan retornou à formação Super Fu, ele começou a pensar em como resolver as consequências disso. Um verdadeiro mestre de xadrez consideraria muitos passos à frente antes mesmo de avançar. Na verdade, quando Henry Fang decidiu usar o amor de que auxiliou para atingir seus objetivos, ele já havia começado a pensar em como resolver as consequências desse problema. Se ele lidasse mal com isso, Xishan seria apenas o primeiro aqui. A segunda, a terceira e assim por diante, essas pessoas seriam intermináveis. Isso seria uma grande interferência para a exploração do reino dos sonhos por Henry Fang. Ao mesmo tempo, a identidade de Wu Yihai restringiu muito Henry Fang ao lidar com esses desafios, ele não poderia se expor durante o processo. Henry Fang precisava resolver esse problema com cuidado e precisão. Como? Foi difícil e ainda assim fácil. Ele criaria um alvo, alguém que atrairia a atenção desses pretendentes. Fang Yuan esperava que as pessoas encontrassem problemas com ele. Xishan veio aqui em um momento tão oportuno que Henry Fang ficou secretamente feliz com isso. Quando ele examinou as informações de Xishan, sua alegria aumentou várias vezes. A estupidez de seu oponente foi sua própria fortuna. Claro, havia um ponto, tal estupidez não tinha nada a ver com Qi ou Qi. Houve um exemplo claro da Terra, foi Yue Fei 1. Yue Fei iniciou uma campanha e, quando estava prestes a ter sucesso, o imperador a quem servia usou 12 placas de ouro para chamá-lo de volta à capital e executou-o sob falsas acusações. A razão? O imperador estava sendo estúpido. Ele era. Mas seriam o imperador e os oficiais idiotas? Eles não eram. Se Yue Fei tivesse sucesso em sua campanha, a reputação de seu exército pessoal aumentaria muito, a autoridade do imperador seria menor do que a deste general, a ameaça era muito grande. E o mais importante, se Yue Fei vencesse, ele traria de volta o ex-imperador. Então o que o atual imperador faria? E agora, o primeiro ancião supremo do clã Shi, Shi Kuiyu, nutriu intencionalmente um Gu imortal como Xishan, ele estava senil, ele não sabia que uma pessoa como Xishan, que estava focada em pesquisar o caminho de formação e não tinha capacidade política conflitos, acabaria por se tornar uma ferramenta usada. Ele não era senil, é claro, ele nutriu Xishan extensivamente precisamente porque sabia disso. Porque seu filho precisava ser o primeiro ancião supremo, ele precisava de uma ferramenta para auxiliar seu filho, Xishan foi o escolhido. Muitas pessoas pensaram que Xishan era problema de Henry Fang. Mas esse não foi o caso da perspectiva de Fang Yuan, ele sentiu que esta era uma oportunidade. Se ele lidasse bem com isso, resolveria todos os problemas futuros, seria capaz de explorar pacificamente o reino dos sonhos e levar suas bases para o período seguinte. Assim, Henry Fang teve que perder. Se ele não perdesse, como criaria uma ameaça maior do que ele mesmo, Xishan? Sem esse escudo de carne, como ele desviaria toda a atenção? Xishan foi o mais fácil de conspirar. Pelas suas informações, Fang Yuan sabia que Xishan adorava pesquisar o caminho da formação, ele era mais hábil em responder a problemas e criar as formações Fu necessárias. Henry Fang o desafiou usando isso. Como pesquisador, Xishan tinha um orgulho único neste domínio em que se especializou. Ele podia ignorar todo o resto, não prestava atenção à sua aparência, nem tinha interesse pela fortuna, mas se preocupava com isso. Porque este era o sentido da sua vida. Fang Yuan, um caminho de transformação que foi imortal, estava usando isso para desafiá-lo. Para começar foi um grande tapa na cara de Xishan. Como Xishan poderia suportar isso? Ele não poderia. Assim, ele caiu na armadilha que Fang Yuan havia preparado, ele não conseguiu sair. Ele não apenas ficou preso na armadilha, como também brindou a Henry Fang, sentindo que Henry Fang era uma pessoa muito sincera. Você é um concorrente, mas o que posso dizer? Somos realmente amigos feitos depois de uma briga, haha, em Xishan riu, colocando o braço em volta do ombro de Fang Yuan. Chega de conversa, vamos beber. Henry Fang engoliu em seco. Xishan olhou para Fang Yuan com os olhos arregalados, levantou o polegar e disse, irmão, você é tão legal. Vamos beber.
Ambos os lados continuaram a esvaziar suas xícaras. Bom vinho. Xishan suspirou, um suspiro. Para falar a verdade, é a primeira vez que bebo tanto. Fang Yuan riu muito, mas por dentro não se comoveu. O vinho do caminho justo não era tão fácil de beber. O caminho demoníaco lutou e matou, eles foram diretos em suas ações. Os banquetes do caminho justo estavam envoltos em rumores e suspeitas, estavam cheios de esquemas e conspirações, todos os tipos de pensamentos tortuosos eram como correntes subterrâneas, esperando para varrer presas desconhecidas para o abismo. Fang Yuan perdeu o desafio para Xishan, mas ficou muito feliz, espalhou a notícia sobre isso. E daí se ele perdeu? Às vezes, perder era uma forma de atingir os objetivos. Xishan também estava muito feliz, ele sentiu que este foi o momento mais feliz que ele já esteve em um banquete. Imediatamente, tanto o anfitrião quanto o convidado ficaram felizes. Capítulo 1333, Pilhagem Sombra. Um banquete alegre não foi o fim, foi o começo. Fang Yuan e Xishan tornaram-se bons amigos. Nos dias seguintes, Fang Yuan frequentemente convidava Xishan, e Xishan frequentemente ia ao território do clã Wu para visitar Fang Yuan. Foi fácil e difícil aproximar-se de alguém e criar um bom relacionamento. A chave era simplesmente rebaixar o próprio status e acomodar-se aos desejos da outra parte. Henry Fang era um velho conspirador, com a atitude Fu em sua posse. Como poderia Xishan ser seu par? Xishan era o devoto da formação, ele não estava interessado em Gu imortais comuns. Mas Fang Yuan era um quase grande mestre do caminho de formação, ele tinha uma conexão com esse grande mestre do caminho de formação. Ambas as partes conversaram sobre o tema do caminho formativo. Xishan logo ficou surpreso com o alcance do caminho de formação de Henry Fang e expressou suas dúvidas sobre isso. Porque Henry Fang era um cultivador do caminho de transformação. Mas Henry Fang disse a ele, sempre me interessei pelo caminho de formação, quando era mortal, pesquisei o caminho de formação e o cultivei principalmente devido a alguns encontros fortuitos. Mas as circunstâncias na vida forçam reviravoltas, mais tarde, eu tive que me tornar um caminho de transformação Gu imortal. Mas já tenho muita sorte, afinal, quantos cultivadores solitários podem se tornar imortais? Esse desamparo fez Xishan suspirar profundamente, ele sentiu um profundo sentimento de compaixão por Henry Fang. Se você deseja cultivar o caminho formativo, posso ajudá-lo. O clã Shi tem alguns imortais Fu do caminho de formação, posso intervir e transacionar o caminho de formação imortal Gu para você. Xishan afirmou. Não foi fácil para ele oferecer isso. Isso provou que o trabalho árduo de Henry Fang valeu a pena. Foi possível mudar de caminho, mas o Gu vital também teve que ser mudado. Henry Fang parecia muito emocionado, e se eu quiser mudar de caminho no futuro, procurarei sua ajuda. Xishan acenou com a cabeça, e até então, diga-me. Ele sabia que não era fácil para um Gu imortal mudar de rumo, isso não poderia ser feito rapidamente, isso era um assunto enorme e precisava de muitos aspectos a serem considerados. Também houve repercussões negativas na abertura imortal. Ao interagir com Xishan, Fang Yuan obteve muitos benefícios. Mesmo que seu nível de realização não tenha aumentado, o conhecimento de Henry Fang aumentou, sua compreensão básica do caminho de formação foi complementada, foi de grande ajuda para ele. Fang Yuan obteve uma compreensão mais abrangente e profunda do caminho de formação. Qual foi a diferença entre as formações Gu e os movimentos assassinos? Xishan disse a Fang Yuan, as formações Gu são um tipo de movimento matador. Os movimentos assassinos usam vários vermes Gu ao mesmo tempo, as formações Fu são as mesmas. As formações Gu são os movimentos matadores do caminho de formação, cada formação Gu é um movimento matador diferente. Assim, o caminho de formação é o caminho com mais movimentos matadores entre todos os caminhos. É claro que as formações Gu e os movimentos assassinos têm pequenas diferenças nos detalhes. Por exemplo, as formações Gu duram mais tempo. E depois que uma formação Fu é configurada, a quantidade de energia mental que o mestre Gu usa também diminui. Qual é a essência do caminho de formação? Henry Fang perguntou a Xishan. Xishan balançou a cabeça e mesmo sendo um grande mestre do caminho de formação, não tem um nível de realização suficiente para falar sobre a essência do caminho de formação. Mas o Lord Shiku Yu do meu clã me disse uma vez que a essência do caminho de formação é criar ambientes. Fang Yuan ouviu isso e sentiu-se profundamente iluminado. A formação Gu das cavernas de fios enrolados foi precisamente para nutrir aranhas mais arrependidas, criando um novo habitat e ambiente para elas, certo? Parece que os grandes mestres do caminho de formação podem usar as marcas naturais do ambiente para usar menos vermes Fu na configuração de suas formações Fu. Em alguns lugares com marcas Dão naturais abundantes, apenas usar Fu mortal pode formar uma formação Gu imortal. Isso é verdade? Henry Fang perguntou a Xishan novamente. Xishan acenou com a cabeça, explicando pacientemente, e isso é verdade. Mas na verdade, no nosso nível, só podemos usar marcas Dão.
Algumas formações Fu não são construídas apenas com base em vermes Gu, mas também em materiais Fu. Mas só podemos usar as marcas Dão dentro dos materiais imortais para configurar a formação Gu. Depois de muito tempo, esses materiais imortais serão destruídos. Os grandes mestres do caminho de formação estão um passo à frente, eles não só podem usar materiais imortais, mas também podem usar as marcas Dão do ambiente de acordo com o ambiente. Essa conversa foi uma grande inspiração para Henry Fang. Depois disso, ele atendeu Xishan com ainda mais entusiasmo. Fang Yuan logo percebeu que os banquetes não eram muito eficazes para melhorar o relacionamento deles, ele poderia muito bem conversar com ele sobre o caminho de formação. Às vezes, uma discussão intensa incitava a paixão no coração de Xishan e o fazia se sentir mais próximo de Fang Yuan. Fang Yuan também tinha outro trunfo, e ele escreveu cartas para Qiao Siliu. Cada vez que ele escrevia uma carta, ele elogiava Xishan e exclamava sobre seu chocante talento no caminho de formação e sua incrível engenhosidade. Xishan estava ficando com vergonha de ser elogiado, ele olhou para Fang Yuan sob uma luz diferente, ele pensou que essa pessoa era realmente um cavalheiro, comportando-se com retidão e mente aberta. Retribuindo o favor, ele também escreveu cartas para Qiao Siliu, elogiando profundamente Henry Fang, dizendo que ele cultivou o caminho de transformação e até mesmo o caminho de formação ao lado dele. Sua realização foi tão profunda que ele sentiu grande admiração e surpresa por isso. Qiao Siliu, ela olhou as cartas que recebeu, sentiu que esses dois pretendentes se elogiavam tanto que se esqueceram dela. Ela não esperava ver esta situação, enquanto revirava os olhos para si mesma, ela também respondia cartas de elogios, especialmente por sua mente aberta. Inegavelmente, Henry Fang e Xishan passaram de inimigos a amigos, essa transformação fez com que todos que assistiam de lado ficassem profundamente chocados. Fronteira Sul, pilhagem trincheira da Terra das Sombras. Esta era uma famosa trincheira terrestre na fronteira sul, porque tinha incontáveis feras ferozes do caminho das trevas, bem como monstros das sombras que eram renomados na fronteira sul. Ao mesmo tempo, este era também um dos locais mais perigosos da fronteira sul. Agora mesmo, nas profundezas desta trincheira da Terra da Sombra da Pilhagem, dentro de uma certa caverna. Ain, um velho maluco com cabelo roxo e roupas bagunçadas corria descalço pela caverna, enquanto gritava e fazia barulho. Plop! De repente, ele caiu no chão e seu corpo começou a se contorcer enquanto ele começava a rastejar como uma minhoca. Depois de se mover por um tempo, ele se levantou de repente, rindo timidamente. Mais um momento depois, sua risada parou, seus olhos turvos recuperaram a clareza. Senhor Roxo, você está acordado. Ing Wuxie apareceu de repente na caverna, ele suspirou com uma expressão complexa. Esse velho maluco era roxo. O grupo de 4 pessoas da Shadow Sect desapareceu após a batalha de Reverse Flow River, eles retornaram à fronteira sul em algum momento. Eles até entraram profundamente em Plunder Shadow Arf Trent. Purple suspirou profundamente, ele deu um tapinha no solo de seu corpo encolheu até sua forma de mini-homem com asas em miniatura. Chame-me de Purple Mountain True Monarch, isso ajudará em nossas ações futuras. Purple Mountain True Monarch disse, que informações você tem agora? Ing Wuxie disse, a situação política da fronteira sul está progredindo de acordo com o nosso plano. Mas é uma pena, Xishan e Wu Yihai não tiveram um conflito intenso, eles até se tornaram bons amigos. Oh! Purple Mountain True Monarch ficou um pouco surpreso. Depois de olhar as informações, ele acenou com a cabeça. Este Wu Yihai é bastante interessante, ele cultiva principalmente o caminho da transformação, mas também possui um caminho de formação suficiente para obter a aprovação de Xishan. Isso o ajudaria, mas ele não poderia desafiar Wu Yong, ele foi enviado para a formação Super Fu novamente. Ing Wuxie acenou com a cabeça. Wu Yong é um Fu imortal de 8º posto com grande autoridade agora. Wu Yihai tinha acabado de retornar não muito tempo atrás, ele nem mesmo se juntou ao clã Qiao e não pode obter seu apoio total. Mas isso prova ainda mais que, embora Wu Yihai seja um cultivador solitário, ele tem grandes ambições. Como ele se aproximou de Qiao Siliu, mas não se reuniu com ela, isso mostra que ele ainda não concordou com a distribuição de lucros com o clã Qiao. A ambição dele é algo que podemos aproveitar? Um Purple Mountain True Monarch pensou sobre isso, podemos ser capazes de fazer uso disso, mas sabemos muito pouco sobre essa pessoa. No momento, nossos planos para o clã Wu devem se concentrar em Wu Yong. O clã Wu é a força número 1 na fronteira sul, eles são o pilar do caminho justo, se caírem, a fronteira sul terá uma enorme turbulência política. Até então, aproveitaremos isso e destruiremos a formação do Super Fu, poderemos salvar nosso corpo principal. Acontece que os problemas políticos do clã Wu não eram simples, a seita das sombras estava por trás deles, causando muitas das situações. E daí se a política da fronteira sul entrar no caos? Bai Ningbing apareceu fora da caverna, com uma expressão fria, com apenas nós 4, mesmo que a formação Super Fu tenha apenas 4 imortais Fu defendendo-a, será difícil.
Além disso, nossa principal força de combate é muito instável. Bai Ningbing falou sem qualquer educação. Mesmo contra o 8º Purple Mountain True Monarch. Ela era destemida, porque quando Henry Fang os perseguiu, ela já havia estabelecido um novo acordo de aliança com Ying Wuxie e os outros, eles eram de igual status. E a constante insanidade do Purple Mountain True Monarch fez o respeito em seu coração diminuir. O verdadeiro monarca da Montanha Púrpura permaneceu impassível, sorrindo, e a agitação política não é suficiente. É claro, essas forças do caminho justo não são estúpidas. Mas isso é apenas para enfraquecer a força do caminho correto na formação do Superfu. Nós 4 não somos suficientes, temos pouca mão de obra, então agora vamos recrutar pessoas. Recrutar pessoas? Ying Wuxie ficou surpreso, e ainda existem cartas escondidas na fronteira sul que eu não conheço? Porque ele sabia que as forças da seita das sombras da fronteira sul estavam fortemente paralisadas. Se eles quisessem atacar a formação Superfu, esses novos membros precisavam ter alto nível de poder, e mortais Good nível 6 comuns eram simplesmente inúteis. Mas essas pessoas definitivamente teriam sido recrutadas quando Ying Wuxie estava enfrentando a perseguição de Fang Yuan anteriormente. Ou ainda mais atrás, se tais pessoas existissem, quando Sectral Soul desafiou o céu para refinar o feto Fu soberano e imortal, elas já teriam sido usadas para lidar com os imortais Fu do continente central. Purple Mountain True Monarch assentiu, antes de balançar a cabeça, e vocês 2 sabem por que às vezes caio na loucura. Capítulo 1334, assimilando com a vontade dos céus. Purple Mountain True Monarch de repente mudou de assunto. Bai Ningbing não falou, enquanto Ying Wuxie perguntou, não é a interferência da vontade do céu. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa assentiu, é realmente a vontade dos céus, mas fui eu quem a iniciou. O que você quer dizer? Bai Ningbing ouviu isso e mostrou choque no rosto. Ouvindo as palavras do Purple Mountain True Monarch, parecia que sua insanidade se devia às suas próprias ações. O verdadeiro monarca da Montanha Púrpura suspirou assustadoramente, cenas do passado flutuavam em sua mente, e no passado, junto com as outras almas divididas da primeira geração, descobrimos que o principal inimigo era a vontade do céu e tentamos encontrar maneiras de lidar com isso. Eu cultivei o caminho da sabedoria, fui o líder das almas divididas, tive que ser aquele que encontrou uma maneira de lidar com a vontade do céu. Usando uma parte da verdadeira herança da constelação estelar imortal venerável que encontramos, e junto com a conquista do meu caminho de sabedoria, desenvolvi um método que deveria ser assimilado pela vontade do céu. Assimilar com a vontade do céu? Bai Ningbing e Ying Wuxie se entreolharam, franzindo a testa. Isso mesmo, a vontade do céu é vasta e imensa, está em toda parte. Naquela época tínhamos acabado de começar a interagir com ela, não conhecíamos tantos segredos e fraquezas dela como agora. Naquela época estávamos muito restritos, a situação piorava e ficava cada dia mais perigosa. Mais e mais membros morreram após serem alvo da vontade dos céus, a esperança estava se tornando sombria. Purple Mountain True Monarch continuou, sem escolha, usei esse método que não era uma solução adequada. Como o inimigo era tão poderoso, fingi me render e me infiltrei no inimigo para obter informações sobre ele. Afinal, conheça a si mesmo e ao seu inimigo e você nunca será derrotado. Os olhos de Bai Ningbing e Ying Wuxie brilharam. Mesmo agora, eles podiam ver a inovação deste método. A vontade do céu não tinha forma, o verdadeiro monarca da Montanha Roxa realmente queria se infiltrar na vontade do céu, era realmente uma ideia incrível. Purple Mountain True Monarch não apenas pensou nisso, ele fez isso. Purple Mountain True Monarch continuou explicando, pela vontade do céu, você deve estar livre disso. Quando as grutas céus devoram fragmentos dos 9 céus, a vontade do céu entra, e qualquer espírito celestial dentro dele se tornará monótono e robótico. O espírito celestial fica assim, é semelhante para Fu imortais. Cada vez que assimilo a vontade do céu, ficarei louco e perderei o senso de razão. No entanto, é também por isso que posso reduzir bastante a intenção da vontade dos céus de me matar e sou capaz de viver até agora. Há também um benefício nisso, quando me fundo com a vontade do céu, posso entendê-la claramente e aprender sobre seus pontos fortes e fracos. Quando eu aprendo sobre os pensamentos da vontade do céu, posso ver o planejamento da vontade do céu e ser capaz de conspirar para mim e para a seita das sombras. O princípio do céu é ser impiedoso, trata todos os seres como peões. Da perspectiva da vontade do céu, todos os seres deste mundo são peças de xadrez. E neste tabuleiro do destino existem alguns pontos cruciais que me chamam a atenção. A explicação do Purple Mountain True Monarch deixou Bai Ningbing e Ying Wuxie profundamente interessados. Porque eles já haviam percebido que as seguintes palavras do Purple Mountain True Monarch seriam muito importantes. Como esperado, o verdadeiro monarca da Montanha Roxa continuou, e eu assimilei a vontade do céu, descobri que nos arranjos da vontade do céu havia alguns peões muito cruciais. Então,
Toda vez que eu enlouquecia, eu usava a vontade dos céus para chegar perto desses peões, e quando recuperava os sentidos, tentava virá-los para o meu lado e usava meu próprio poder para transformá-los em minhas peças. E na batalha de não muito tempo atrás, acredito que você já viu o uso de um desses peões. O corpo de Bai Ningbin tremeu. Ying Wuxie disse ao perceber: Senhor verdadeiro monarca da Montanha Púrpura, você está falando sobre Tai Bai Unseng? Purple Mountain True Monarch assentiu: isso mesmo, Tai Bai Unseng foi um peão crucial no tabuleiro de xadrez do destino. Mesmo que a vontade do céu tenha organizado isso, eu consegui influenciá-lo e eventualmente usei seu poder para permitir que todos vocês escapassem. Tai Bai Unseng conheceu uma vez o True Mountain True Monarch quando ele era um Gu Master, obtendo sua verdadeira herança. Havia arranjos da vontade do céu sobre ele, e também a influência do Purple Mountain True Monarch. Assim, quando Fang Yuan foi usado pela vontade do céu para retornar ao passado e derrubar o plano de Sectral Soul, Fang Yuan recebeu a ajuda de Tai Bai Unseng durante o processo. Tai Bai Unseng submeteu-se a Fang Yuan. Um dos motivos foi a própria inteligência de Henry Fang. O outro fator foi a vontade do céu. Mais tarde, porém, Tai Bai Unseng se separou de Fang Yuan, ajudando a Shadow Sect. Isso ocorreu porque Fang Yuan traiu a vontade do céu. No momento crucial, ele não destruiu o feto soberano e imortal Gu, ele o usou para si mesmo. Tai Bai Unseng ajudou muito a Shadow Sect como resultado da influência do Purple Mountain True Monarch. Tai Bai Unseng morreu em batalha, na superfície, foi devido a Fang Yuan, mas de outra perspectiva, esta foi a peça de sacrifício do conflito entre a seita das sombras e a vontade do céu. Ying Wuxie ouviu isso e finalmente entendeu a intenção do Purple Mountain True Monarch. Ele gritou: entendi, todos esses anos, Lord Purple Mountain True Monarch viajou pelo mundo, você influenciou muitos peões cruciais e agora, eles serão a força para quebrar a formação do Super Fu e resgatar nosso corpo principal. Purple Mountain True Monarch sorriu levemente, imprecisamente. Fronteira Sul, formação Super Gu. Abertura soberana e imortal, mini-continente central. Uma intensa luz verde jade disparou para o céu com uma fragrância sedutora. Incontáveis vermes Gu voavam sob a luz de jade, apenas um olhar deixaria uma pessoa tonta. Fang Yuan manteve um alto nível de concentração, com o passar do tempo, uma parte dos vermes Gu pararam de voar, pousaram e caíram no subsolo. Mais e mais vermes Gu foram para o subsolo, eles começaram a brilhar e ressoar com os vermes Gu anteriores, criando um poder místico. O pilar de luz de jade encolheu e ficou mais fraco, por vontade de Henry Fang, um imortal Gu voou para fora. Este Gu parecia uma pérola redonda, era tão grande quanto um ovo de ganso, a pérola tinha inúmeras marcas que se moviam, eram brilhantes como um campo de lótus florescendo ou o estrondo de nuvens. Era o sexto ativo de sangue imortal Fu. Fang Yuan respirou com dificuldade, o arranjo da formação Fu atingiu seu momento mais crucial. O ativo de sangue imortal Gu flutuou lentamente na luz de jade. Quase instantaneamente, a luz de jade foi tingida pelo ativo de sangue imortal Gu e ficou vermelho sangue. A luz vermelha ficou cada vez mais forte, várias respirações depois, atingiu uma intensidade que estava no mesmo nível da luz jade anterior. Henry Fang soltou um suspiro, a etapa mais crucial havia passado, ele só precisava seguir a rotina agora. O pilar vermelho brilhante enfraqueceu antes de se dissipar, mas a fragrância ainda permanecia no ar, permeando a caverna abaixo. Esta caverna era enorme, tinha cerca de 200 mil metros quadrados. No subsolo, havia alguns quilômetros de distância. A caverna não estava completamente selada, havia uma centena de túneis que pareciam saídas de ar, conectando a caverna ao mundo exterior. Na superfície do solo havia inúmeros buracos escuros e profundos, mas que exalavam fragrância. A formação Gu para as cavernas de fios enrolados está organizada. A criação das cavernas de fios enrolados está pela metade. Em seguida, tenho que mover essas aranhas arrependidas e começar a alimentá-las. Este processo exigiria a modificação da formação Gu, em 1 mês ou 2, estarei pronto. Fang Yuan estava cheio de alegria. Xishan deixou este lugar e retornou ao clã Shi, enquanto Fang Yuan continuava sua exploração do Reino dos Sonhos. No Reino dos Sonhos do caminho de formação anterior, restavam 2 cenas, elas foram resolvidas pelo movimento de desvendar o assassino dos sonhos de Henry Fang. Como ele esperava, o nível de realização do caminho de formação de Henry Fang atingiu o Grande Mestre. Usando seu nível de realização de Grande Mestre no caminho de formação, bem como os imensos ganhos da interação com Xishan, Fang Yuan deduziu facilmente uma nova formação Fu de fio enrolado. Esta formação de fio enrolado Fu ainda usava sangue imortal Fu, e o efeito foi apenas duplicado. O conceito inicial de formação Fu de Henry Fang poderia multiplicar seus ganhos por 8, mas isso não tinha solução. Não havia como configurar isso. Dobrar isso já deixou Henry Fang satisfeito.
Ele ainda tinha muitas acumulações restantes, ele poderia desvendar sonhos muitas vezes, e com Xishan saindo e desviando a atenção para ele, ele poderia explorar secretamente os reinos dos sonhos agora. Fang Yuan valorizou esta rara oportunidade. Nos dias seguintes, ele deu uma desculpa para entrar no cultivo fechado para mergulhar nos reinos dos sonhos. No momento em que ele explorava laboriosamente os reinos dos sonhos, surgiram notícias chocantes que abalaram os imortais Gu de todas as 5 regiões. As 10 grandes seitas antigas do continente central e a corte celestial perderam. Eles enviaram um grupo poderoso para as planícies do norte, mas não conseguiram salvar Ma Hongyun e até sofreram uma derrota esmagadora. Dos 3 imortais Gu de nível 8, Wei Ling Yang, Myriad Dao Dragon e Bi Shen Tian, 2 morreram enquanto um desapareceu. Aquele que matou os 8 imortais Gu foi o antigo corcel do Gigante San Imortal Venerable, a lendária fera desolada e imemorial, Dogtail Life Standing Ferret. Mas o continente central também teve sobreviventes. Zhao Lianyun, Yu Yieze, Shizhen Yi e o resto foram salvos por Wei Ling Yang arriscando sua vida. Eles conseguiram escapar com vida de arrepiar os cabelos sob os reforços do continente central mais tarde. Esta notícia deixou o mundo inteiro chocado. A base e a força do continente central foram publicamente reconhecidas como as mais fortes em todas as 5 regiões. As 10 grandes seitas antigas eram superforças que governavam o continente central, qualquer uma delas poderia derrotar o nível médio de superclãs ou tribos em todas as 5 regiões. E a corte celestial estava encarregada das 10 grandes seitas antigas, não apenas governava o continente central, mas sua influência se estendia às outras 4 regiões. Seu status nos corações do povo do continente central era inabalável. No coração das pessoas das outras 4 regiões, era a força número 1 do mundo. Afinal, havia 3 veneráveis imortais nele, que força neste mundo poderia se igualar a ele? Mas esta corte celestial extremamente poderosa, na verdade, perdeu nas planícies do norte. Após o choque, todos ficaram sabendo de mais informações e expressaram sua compreensão. Porque era tradicionalmente conhecido que as planícies do norte eram difíceis e tinham grande força de batalha, e desta vez, os descendentes do Gigante San Imortal Venerable, Longevity Heaven, foram os que lutaram. Quanto à derrota da corte celestial, eles se aventuraram em outra região, sua verdadeira força não foi usada. Na verdade, o grupo da corte celestial que foi para as planícies do norte não estava apenas lutando contra o céu da longevidade, eles também lutaram contra o velho ancestral Shueagao. Mas, independentemente das razões, eles perderam. As reputações do céu da longevidade e do venerável gigante Sol Imortal dispararam, enquanto as da corte celestial e das 10 grandes seitas antigas caíram drasticamente. Capítulo 1335 Contramedida da corte celestial. Wei Ling Yang e Bi Shen Tian morreram enquanto Myriad Dao Dragon escapou, e Henry Fang murmurou. A informação foi transmitida a ele. Nesta formação Super Fu, ele era a pessoa com o entendimento mais claro daquela situação. Olhando para a data, já era hora. A corte celestial foi para o mundo Gu imortal das planícies do norte, que foi representado pelo céu da longevidade, e o continente central sofreu um grande golpe como resultado. Fonão que prolonga a vida da cauda de cachorro, como esperado do corcel do gigante Sol Imortal Venerável, sua força de batalha é verdadeiramente assustadora. Mesmo que isso aumente o moral das planícies do norte, não é um problema para a corte celestial. Com os 500 anos de sua vida anterior e vivenciando a primeira metade da guerra caótica das 5 regiões, Henry Fang sabia que a corte celestial tinha uma base imensamente profunda. Comparado a ele, o céu da longevidade era apenas a gruta-céu do gigante Sol Imortal Venerável, sua fundação era muito menos abundante. Esse tipo de evento é incrivelmente raro. Isso nunca tinha acontecido na minha vida anterior. Depois disso, as planícies do norte e o continente central são basicamente inimigos, ou melhor, o céu da longevidade e a corte celestial estão em lados opostos. E agora, a corte celestial se vingará. Se o fizerem, será muito interessante. Fang Yuan pensou em sua mente, continuando a deduzir e tentar descobrir os possíveis resultados políticos. O céu da longevidade veio do venerável imortal do Sol Gigante, enquanto a corte celestial tinha 3 veneráveis imortais, todos eles eram forças do caminho justo, por pensar que atacariam uns aos outros tão duramente. Neste momento, os imortais Fu de todas as 5 regiões, e todas as diferentes forças, estavam focados neste assunto. Eles estavam se concentrando na reação da corte celestial. De acordo com o raciocínio convencional, a corte celestial teve que contra-atacar, porque era a organização Fu imortal número 1 nas 5 regiões. Se não fizesse nada, a sua reputação cairia. Mas as 5 muralhas regionais impediram qualquer guerra em grande escala entre os imortais Fu. E a maioria das pessoas não sabia sobre o Palácio Celestial de Supressão da Sorte do venerável gigante Sol Imortal. Foi muito difícil para a corte celestial atacar. Assim, atacando ou não, tinha as suas próprias desculpas. E não importa o que a corte celestial escolhesse, seu próximo passo decidiria a direção que as 5 regiões iriam progredir.
Henry Fang soltou um suspiro. Ele havia previsto isso há muito tempo. A Corte Celestial enviou Gu Imortals para salvar Ma Hongyan. Eles definitivamente enfrentariam a obstrução dos Gu Imortals das planícies do norte. Depois que os imortais Gu do continente central falharam no resgate, eles escaparam de volta para o continente central, e esta batalha, que durou muito tempo, finalmente chegou ao fim. Mas quando recebeu a notícia disso, Henry Fang sentiu que algo estava errado. Havia algo errado. Mas ele não sabia dizer qual era o problema. Talvez, porque todos mudaram muito por causa das minhas ações, houve muitas reações em cadeia e a vantagem do meu renascimento está diminuindo, então estou me sentindo cada vez mais desconfortável. O brilho do reino dos sonhos brilhou no rosto de Fang Yuan, sua expressão tornou-se sombria e incerta. Não importa o que aconteça, aumentar minha força é o mais importante. Reino dos sonhos, aqui vou eu. Independentemente da situação externa, ou de quão traiçoeira ou incerta fosse, à medida que ficasse mais forte, Henry Fang se sentiria mais seguro. Sua alma entrou no sonho. Recuperando os sentidos, Henry Fang descobriu rapidamente que estava no deserto. Noite. A lua crescente emitiu uma luz fria. Cães selvagens latiam, Henry Fang estava imóvel, era carregado por duas pessoas pela frente e por trás. Qual é o problema? Percebendo que não conseguia se mover, Henry Fang começou a avaliar a situação ao seu redor. Grunhido, grunhido. Sons que lembravam um porco comendo chegaram aos ouvidos de Henry Fang. Ele logo percebeu que esse som estranho vinha dos dois que o carregavam. Essas duas pessoas estranhas carregaram Henry Fang até a metade da montanha. As nuvens escuras no céu desapareceram. Usando o luar frio, Henry Fang descobriu que as duas pessoas estranhas que o seguravam não eram humanos, eram dois homens-fera com cabeça de javali. No mundo atual, os homens-fera estão extintos. Desde que os homens-fera apareceram neste reino dos sonhos, que época é essa? Uma pergunta apareceu na mente de Henry Fang. Fang Yuan sentiu algo errado, ele começou a lutar, mas logo percebeu que estava extremamente fraco e gravemente ferido. Ele lutou intensamente, mas só conseguiu mover ligeiramente o corpo. GRR. GRR. Os dois homens-fera com cabeça de javali notaram o movimento de Henry Fang e começaram a rosnar. Oh não! Henry Fang gritou internamente. Mas os dois homens-fera foram mais rápidos, de repente se soltaram, Henry Fang caiu no chão. A dor intensa quase fez Fang Yuan desmaiar no local. Usando sua firme determinação e força de vontade, Henry Fang abriu os olhos e viu que o homem-fera com cabeça de javali à sua frente levantou a perna. Ele pisou no rosto de Henry Fang enquanto o formato da perna do javali aumentava na visão de Henry Fang. Bam! No momento seguinte, toda a cabeça de Fang Yuan foi esmagada como uma melancia, o sangue jorrou e a matéria cerebral se espalhou por toda parte. Foda-se! A exploração do reino dos sonhos terminou, a alma de Fang Yuan foi ferida e ele foi forçado a sair. Isso significa que preciso esperar pela minha chance, não posso agir precipitadamente? Fang Yuan pensou enquanto usava a coragem Gu para se curar. Desvendar o sonho tinha uso limitado em números, os materiais imortais do potro demoníaco do pesadelo já haviam sido gastos. Mas a coragem de Gu era diferente, contanto que ele tivesse a montanha Danghan, a coragem de Gu era infinita em estoque. Assim, Fang Yuan estava mais disposto a usar coragem fui sofrer ferimentos na alma do que usar desvendar sonhos desnecessariamente. Logo, a alma de Henry Fang foi curada e ele entrou no reino dos sonhos novamente. Desta vez, Fang Yuan não se moveu, ele permitiu que os dois homens-fera com cabeça de javali o carregassem até a metade da montanha. GRR, GRR. A certa altura, os homens-fera com cabeça de javali pararam quando um deles grunhiu. O outro levantou as pernas de Henry Fang enquanto ele se aproximava. Usando o luar, Fang Yuan pôde ver que esses dois homens-fera com cabeça de javali estavam à beira de um penhasco. Oh não! Henry Fang estava prestes a lutar quando esses dois homens-fera com cabeça de javali jogaram Henry Fang no penhasco. Fang Yuan caiu rapidamente do penhasco. Isso é. Seus olhos estavam bem abertos, o fundo do penhasco era uma vala comum. Inúmeros cadáveres estavam espalhados casualmente, os cadáveres podres tinham uma espessa névoa de odor fétido ao seu redor. Antes que Fang Yuan pudesse pensar mais, plop! Com um som alto, Fang Yuan caiu no fundo do penhasco. Ele foi esmagado em pasta de carne, ele estava morto com um cadáver em ruínas deixado para trás. Fang Yuan foi forçado a sair do reino dos sonhos novamente. Este reino dos sonhos, o que é exatamente? Enquanto Henry Fang explorava o reino dos sonhos, no continente central, Corte Celestial. Lord Duke Long, por favor. Uma velha falava, ela tinha as costas curvadas, estava abaixada, seus cabelos eram amarelos como trigo, seu rosto estava enrugado e seus olhos estavam embaçados.
Ela usava um manto marrom amarelado, havia um anel de areia em volta de sua cintura, ela estava diante do Duque Long com reverência. O Duque Long não estava mais fraco depois de tirar a força vital de Zhang Seng, ele era poderoso e comandante agora, ele havia recuperado seu comportamento como o ápice de uma lenda. Nesse momento, ele estava olhando para a torre à sua frente enquanto balançava a cabeça. Vovó Chá, você se saiu bem. Esta torre era a torre de supervisão do céu. Uma casa Gu imortal de nível 9. Tinha uma reputação incrível, era famoso ao longo da história. Mesmo tendo sido destruído na fronteira sul, a maior parte do Imortal Gu foi preservada. Depois que foi enviado de volta para a Corte Celestial, Gu Imortal Granny Sha acordou e estava refinando Fu, consertando a torre de supervisão do céu. Neste momento, seu trabalho foi concluído, a torre de supervisão celestial foi completamente reparada. Lord Duque Long, por favor. Vovó Chá liderou o caminho. Duque Long e Ferris e Vei seguiram, entrando na torre de supervisão do céu. As escadas de jade branco subiam em espiral, não era diferente de antes. Mas a torre de supervisão celestial não havia sido ativada, então Duque Long e os outros subiram sem que nada acontecesse. Quando chegaram ao topo da torre de supervisão do céu, os 3 Gu imortais viram um imortal Fu. Este imortal Gu emitia uma aura intensa de nível 9, era como uma aranha, colorida em preto e branco, havia uma ferida escarlate em seu corpo que quase o cortou em 2. O que mais era senão o 9º destino, Imortal Gu. Este destino imortal Fu foi danificado pelo Red Lotus Demon Venerável usando o poder do amor imortal Gu, ele quase morreu. Mas depois do trabalho árduo de gerações de membros da Corte Celestial, finalmente se recuperou para 50% durante a última convenção do Caminho de Refinamento do Continente Central. Depois de atingir este ponto de mudança qualitativa, a velocidade de recuperação do destino imortal Gu foi muitas vezes maior que antes. Neste momento, mesmo sem sucesso nas marcas Dão, ele havia se recuperado para 60% devido ao trabalho duro da Vovó Chá. Bom, muito bom, Vovó Chá, você contribuiu muito para a Corte Celestial, você contribuiu muito para a humanidade. Tenho certeza de que quando a Corte Celestial governar as 5 regiões, seus méritos serão registrados na história e serão reverenciados por todos os descendentes no futuro. Duque Long suspirou com um tom apreciativo. Vovó Chá sorriu, estou lisonjeada, Lord Duque Long, eu estava apenas contribuindo com minha escassa força. Além disso, reparar a torre de supervisão celestial também era o desejo daquele velho. Vovó Chá riu continuamente enquanto seu corpo se transformava em areia enquanto ela ria. Um vento começou a soprar do nada, fazendo com que a areia se espalhasse no ar. Granny Sha, Gu Imortal Granny Sha, grande mestre do caminho do refinamento, morreu neste momento. Para começar, ela tinha pouca expectativa de vida. Quando a geração anterior do Senhor da Torre de Supervisão do Céu morreu, ela acordou em estado de choque e contribuiu com a última centelha de sua vida para a Corte Celestial. Silêncio. Outro Fu imortal de nível 8 da Corte Celestial se sacrificou. Durante este período de tempo, a Corte Celestial sacrificou muitos membros. Os olhos da Fada Zivei estavam ligeiramente vermelhos. A expressão do Duque Long não mudou, seu corpo estava reto como um governante. Ele falou, ao longo da história, gerações de mortais Gu da Corte Celestial se sacrificaram assim, para dar um futuro brilhante aos nossos descendentes. Wei Ling Yang, Bi Shen Tian, eles foram sacrificados, a Vovó Chá foi sacrificada e, no futuro, nós dois faremos o mesmo. Porque a Corte Celestial sempre foi a principal força Fu imortal. Além dos 3 veneráveis imortais, há outra razão importante, ou seja, nós, imortais Fu da Corte Celestial, não temos medo de nos sacrificar. Porque sabemos que a humanidade precisa de nós, todos precisam de nós, o céu e a terra precisam de nós. A Fada Zivei respirou fundo, tentando recuperar a calma, e então, Lord Duque Long, o que fazemos agora? Duque Long fechou os olhos antes de abri-los novamente, e a grande era está começando, algumas pessoas não podem mais viver. Mas que Fang Yuan, Ying Wu Xie, Purple e outros são todos astutos, não temos ideia de onde eles estão agora. É muito difícil deduzir a sua localização com a obstrução dos muros regionais. A Fada Zivei tinha uma expressão preocupada. Não precisa se preocupar. Duque Long acenou com a mão, não importa onde eles estejam agora, nós dois sabemos que eles irão para um lugar, o gigantesco reino dos sonhos na fronteira sul. Esqueça as planícies do norte e o céu da longevidade, são pequenos problemas. Temos que nos livrar dessas maiores ameaças primeiro. Capítulo 1336, parte homem, parte besta, Lu e Rui. Lua fria e montanha desolada. 2 homens-fera com cabeça de javali carregaram Enrifang montanha acima pela frente e por trás. Enrifang continuou a observar, ele não agiu precipitadamente. Meu corpo é um mestre Gu de nível 4, tem uma abertura e uma essência primitiva, mas não tenho vermes Gu.
E estou gravemente ferido e extremamente fraco, mesmo estando em um estado saudável, sem nenhum verme Gu, não sou páreo para esses dois homens-fera com cabeça de javali. No entanto, quando chegarmos ao penhasco, esses dois homens-fera com cabeça de javali vão me jogar no chão. Desta altura, com certeza morrerei sem a proteção de nenhum verme Gu, a menos que eu tenha o corpo soberano e imortal. Assim, e minha única esperança de sobrevivência está nesta estrada subindo a montanha? Movimento do assassino imortal Ravel Druin. Depois de analisar isso, Fang Yuan usou este trunfo. Depois de ativar o sonho desvendado, Henry Fang viu o efeito imediato. Ele sentiu como se tivesse recuperado um pouco de força neste instante. Por exemplo, ele era como um aventureiro que estava prestes a morrer de sede no deserto antes, mas agora bebeu algumas gotas de água. Houve um efeito, mas a força que recuperei não é muito pequena. Fang Yuan não teve escolha, ele só poderia desvendar o sonho novamente. Desta vez, alguns de seus ferimentos formaram crostas instantaneamente, a dor que ele sentia tornou-se menos intensa. Mas no peito e nas costas ainda havia várias feridas profundas onde os ossos podiam ser vistos, eles não estavam se recuperando. Desvendar sonho. Desvendar sonho. Desvendar sonho. Henry Fang teve que usar esse movimento assassino imortal continuamente, seus ferimentos graves foram curados drasticamente, embora não formassem crostas, seu sangramento havia cessado. Ele recuperou um pouco de força, seu corpo recuperou um pouco de calor do estado inicial de gelo. Mas isso não deu a Henry Fang nenhuma força de batalha notável. Ele ainda era um mortal agora, ele tinha essência primordial, mas não podia lutar sozinho contra nenhum dos homens-fera com cabeça de javali. Além disso, havia dois homens-fera com cabeça de javali, não apenas um. O que está acontecendo? O movimento do assassino imortal desvendo o efeito do sonho foi tão pequeno? Eu usei 5 vezes, mas isso é tudo que consegui. Fang Yuan olhou para o penhasco que estava alcançando e decidiu, esqueça, devo agir primeiro. Seu corpo saltou como uma lagosta. Os dois homens-fera com cabeça de javali foram pegos de surpresa e ele conseguiu se livrar deles. Fang Yuan caiu no chão, as pedras duras cravadas em suas feridas enquanto ele quase desmaiava de dor. Os dois homens-fera com cabeça de javali já haviam reagido, gritaram enquanto atacavam Henry Fang. Fang Yuan usou suas profundas habilidades de luta para se esquivar enquanto escapava e descia a montanha. Os dois homens-fera perseguiram-no. Depois de um tempo, os dois homens-fera javalis encontraram Henry Fang. Plop! 2 presas de javali branco atingiram os ferimentos de Henry Fang nas costas, penetrando em seu peito. Fang Yuan parou de se mover, o sangue jorrou de sua boca. Logo depois, sua visão ficou escura. Quando ele abriu os olhos, ele estava em um corredor. Ele havia retornado à realidade novamente, enviado para fora do reino dos sonhos. Seu rosto estava pálido, sua alma estava ferida, mas o que deixou Henry Fang surpreso foi esse estranho reino de sonho. Este reino dos sonhos é o mais difícil em que já estive. Mesmo sendo um reino de sonho realista, a dificuldade é incrivelmente alta. Até agora, ainda nem terminei de explorar a primeira cena e já morri várias vezes. Ravel Druin também é extremamente fraco aí, o que está acontecendo? Esse problema deixou Henry Fang muito perplexo. Ele pensou sobre isso e não conseguiu deduzir nada, teve que dar um passo para trás e pensar em como poderia lidar com os dois homens-fera e escapar com vida. Os homens-fera com cabeça de javali têm corpos enormes, se eu puder entrar na floresta, seria mais fácil. Mas esta montanha desolada não tem árvores ao redor, não há nem mesmo pilhas de pedras. Só posso usar o sonho desvendado 5 vezes, qualquer tentativa adicional não terá efeito. Mesmo que possa me permitir recuperar minhas forças e estabilizar minhas feridas, os efeitos não são muitos, seria melhor ter um único verme Gu. Além disso, mesmo que eu tenha vermes Gu e uma floresta por perto, minha resistência é limitada, não posso ir longe. Após algumas análises, Fang Yuan finalmente percebeu, então este reino dos sonhos me força a cair no fundo do penhasco. Entrando no reino dos sonhos novamente. Desta vez, Fang Yuan não agiu precipitadamente, ele usou o sonho desvendado e preservou sua força e energia mental. Quando ele estava no penhasco, os dois homens-fera com cabeça de javali o jogaram do penhasco. Mas a diferença foi que, no ar, Fang Yuan começou a ajustar seu corpo, aproximando-se do penhasco. Várias respirações depois, ele viu algumas pedras estranhas na parede, elas estavam se projetando. Havia também algumas árvores que viviam tenazmente na face do penhasco. Bam! Com um estrondo, Henry Fang caiu em uma pedra, seus ossos quebraram e ele morreu. A velocidade de descida foi muito rápida, meus ferimentos foram muito graves, morri no momento em que caí em uma pedra, parece que preciso pousar nas árvores. Entrando no reino dos sonhos novamente. Usando esta experiência, Fang Yuan pousou em uma árvore. Rachadura, rachadura.
Seguindo o som de alguns galhos quebrando, Henry Fang caiu depois que seu corpo quebrou alguns galhos. Mas desta vez, ele caiu muito mais devagar. Ele usou as solas dos pés e os braços para agarrar a parede do penhasco e ajustar sua direção. A segunda árvore. Plop! Henry Fang pousou no tronco da árvore e foi perfurado por inúmeras folhas afiadas que eram do comprimento de um braço. Ele morreu no local. O que é esta árvore? Henry Fang foi expulso do reino dos sonhos novamente. Depois de muitas tentativas, usando continuamente coragem Gu e desvendando o sonho. Depois de morrer 18 vezes no reino dos sonhos, Henry Fang finalmente pousou no fundo do vale. Mas seus ferimentos eram muito graves, seus 4 membros estavam inutilizáveis, apenas seu braço direito ainda tinha alguma sensação. Ele estava cheio de sangue quando seus ferimentos se abriram novamente, seu sangue quente fluía continuamente. Seus ossos estavam quase todos fraturados, a dor intensa o assaltava como fogo ardente. Mas este foi o melhor resultado que Henry Fang conseguiu alcançar após inúmeras tentativas. Desvendar sonho. Desvendar sonho. Desvendar sonho. Fang Yuan usou o sonho de desvendar. Depois que ele chegou ao fundo do vale, ele poderia ser usado novamente. Os ferimentos de Fang Yuan sararam um pouco, ele conseguia exercer força no braço direito, sua perna esquerda também recuperou alguma sensação, mas sua perna direita estava completamente quebrada, estava torcida pelo tornozelo em um ângulo estranho. Henry Fang inspecionou rapidamente a situação ao seu redor enquanto olhava ao redor. Havia uma pilha de cadáveres, como uma montanha, a carne apodrecia, o fedor dos cadáveres era denso como uma névoa, atacando seu nariz. O que eu faço agora? Enquanto Fang Yuan estava atordoado, ele sentiu uma forte aura Fu Imortal acima de sua cabeça. 2 variantes humanas de nível 7 Fu Imortais apareceram no céu. Ambos eram homens-fera, um tinha cabeça de javali e corpo humano, enquanto o outro tinha corpo de cobra e cabeça humana. Tenha cuidado, é um grande problema lá embaixo. O Fu Imortal com corpo de cobra e cabeça humana disse com uma voz fria. Hahaha, garotão, por que você está dormindo? Acorde. A cabeça de javali e o corpo humano Gu Imortal riram alto. Os dois não ficaram quietos, amplificaram propositalmente suas vozes, soavam como trovões estrondosos, reverberando no vale. Incitada por essa voz, uma aura avassaladora irrompeu do cheiro de névoa dos cadáveres. Rumo! Uma aura intensa explodiu nos arredores, todo o fedor do vale foi dissipado. Uma figura gigante apareceu na frente de Henry Fang. Foi um gigante. De 7 a 8 andares de altura. Era de cor preta, seus cabelos pretos fluíam como uma capa, estendendo-se até a cintura. Escondidos pelos cabelos havia 2 manchas vermelhas brilhantes. Ele havia acordado. Os 2 homens-fera Fu Imortais ficaram atordoados com essa aura, eles não eram mais arrogantes, estavam cheios de ansiedade e medo. Henry Fang era o mesmo. Porque a aura deste monstro mostrou a ele a aura Gu Imortal de nível 8. Mas parece um homem e uma fera desolada e imemorial ao mesmo tempo. Grande companheiro, vá comer. Isso mesmo, essa carne e sangue foram obtidos pelo nosso clã depois de muitas batalhas. Os 2 homens-fera Fu Imortais insistiram. Quantas vezes já disse isso? Tem um nome, sou Zhu Ye-Hui. O gigante negro realmente falou, mas voltou a comer depois de dizer isso. Estendeu os braços, cadáveres foram agarrados por suas mãos monstruosas enquanto os enfiava na boca. Isso não é bom. Henry Fang pensou que, nesse ritmo, ele seria comido. Fronteira Sul, Poço do Demônio Negro. A fronteira sul tinha muitas montanhas e muitos poços. O Poço do Demônio Negro não chamava atenção entre todos os poços, era pequeno e não tinha muitas marcas dão. Produziu alguns recursos do caminho escuro, mas para as superforças não foi útil e para as forças normais a escavação foi muito difícil. Assim, ninguém veio aqui. Mas neste momento, Purple Mountain True Monarch e os outros chegaram ao Poço do Demônio Negro. O que estamos fazendo aqui? Bai Ningbing olhou em volta, ela usou o método investigativo da verdadeira herança de Bai Xian, mas não conseguiu ver nada. Purple Mountain True Monarch não respondeu, ele falou aparentemente no ar, eu estou aqui, haja de acordo com o nosso acordo, anteriormente, eu lhe passei minha verdadeira herança, você me deve um favor. Favor? Que favor? Uma voz veio de dentro do poço. Depois, uma aura intensa explodiu, de fraca a forte, num piscar de olhos, as expressões de Bai Ningbing, Ing Wuxie e dos outros mudaram. Apenas o verdadeiro monarca da Montanha Roxa permaneceu calmo como antes, você sempre quis ser humano? Zhu Ye-Hui. Humano. Ah, agora me lembro, você é aquele cara daquela época. Certo, naquela época eu ajudei você, você me deve um favor. Eu, Zhu Ye-Hui, quero ser humano, preciso retribuir o favor.
Diga-me, de que ajuda você precisa? No que você tem mais habilidade, comer humanos. Estou cansado de comer humanos normais. Não se preocupe, eles são imortais, pode até haver imortais Good nível 8. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa sorriu. Isso é bom. Capítulo 1337 Um paraíso do cogumelo, grão-mestre sombrio. Fronteira Sul, Reino dos Sonhos Gigante. Zhu Yerhui. Ao ouvir o nome deste monstro gigante, o coração de Enrifang estremeceu intensamente. Esta era uma fera desolada e memorial com uma origem misteriosa, que existia há 1 milhão de anos, durante a Era da Antiguidade Antiga. Cada vez que aparecia, haveria massacres e lutas sem fim. Em termos de antiguidade, o furão que prolonga a vida da cauda de cachorro das planícies do norte era apenas um recém-chegado que alcançou a fama 300 mil anos atrás. Zhu Yerhui e Wu Tianguan, esses dois nomes já foram colocados lado a lado na história da humanidade. Eles foram os pesadelos da Era da Antiguidade Antiga, da Era da Antiguidade Medieval e da Era da Antiguidade Tardia. Eles eram bestas desoladas e memoriais, mas possuíam formas humanas, ninguém sabia por quê. Sempre que aparecessem, criariam um massacre sem fim, não importando qual região, provocariam uma tempestade sangrenta. Mesmo a corte celestial do continente central não conseguiu exterminá-los. Eles eram extremamente astutos, trabalhavam juntos e sempre que um venerável demônio ou venerável imortal estava vivo, eles se escondiam e não apareciam. Felizmente, quando era a era do venerável imortal do paraíso Terra, o mais gentil venerável imortal ao longo da história estava determinado a se livrar desses males. Ele gastou muito tempo e esforço, finalmente localizando o esconderijo dessas duas lendárias bestas desoladas e imemoriais. Após uma intensa batalha, Wu Tianguo morreu, enquanto Zhu Yerhui ficou gravemente ferido, conseguiu escapar mas desapareceu, não se sabia se estava vivo ou morto. Zhu Yerhui, e eu realmente encontrei esta lendária besta desolada e imemorial em um reino de sonho? Fang Yuan, em estado de choque, continuou a escalar. Zhu Yerhui estava comendo todos os cadáveres ao seu redor, nos arredores desta fera, a pilha de cadáveres em forma de montanha estava derramando em sua boca sanguinária. Movimento assassino imortal. Este foi obviamente um movimento assassino imortal. Sua mastigação por si só não permitia que ele comesse a uma velocidade tão rápida. Enrifang estava passando por momentos difíceis. Ele estava gravemente ferido e não conseguia se mover rápido, a velocidade de sua escalada não correspondia à velocidade de sucção de Zhu Yerhui, ele foi arrastado para o centro por esses cadáveres em movimento. De repente, Zhu Yerhui respirou profundamente. Ventos intensos sopraram, Fang Yuan foi pego de surpresa e os ventos o levaram para longe, na boca de Zhu Yerhui. Zhu Yerhui mastigou rapidamente, Enrifang foi transformado em pasta de carne por seus dentes afiados. Eu morri de novo. Fang Yuan voltou à realidade com os ferimentos na alma. Como faço para passar neste reino dos sonhos? Este problema era como uma pedra gigante bloqueando o avanço de Enrifang. Ele caiu em profunda contemplação. Enquanto ele era trazido montanha acima pelos dois homens-fera com cabeça de javali, Enrifang tentou de várias maneiras, mas não conseguiu escapar. Ele sabia agora que este reino dos sonhos o estava forçando a entrar no vale. Mas este vale era mais perigoso do que os homens-fera com cabeça de javali. Porque uma lendária besta desolada e imemorial estava lá. Bestas desoladas e imemoriais rivalizavam com os imortais Good nível 8, mas a maioria deles tinha baixa inteligência, eles não eram páreos para os imortais Good nível 8. Mas havia exceções para tudo, entre feras desoladas e memoriais, havia alguns indivíduos únicos. Devido a todos os tipos de encontros fortuitos, eles tinham sabedoria semelhante à dos humanos, aprenderam os métodos de cultivo de Fu e tinham aberturas imortais, sabiam como manipular imortal Fu e podiam até mesmo desencadear movimentos assassinos imortais. O perigo deles era extremamente grande, portanto, cada besta desolada lendária e imemorial tinha seu próprio nome. Como Furão Mao Li Qiu, que prolonga a vida do rabo de cachorro, o Evil Dragon de Zhang Seng do continente central, bem como o Wukong, junto com Zhu Yerhui e Wu Tianguan. Estas eram todas feras desoladas lendárias e imemoriais. Essas existências eram muitas vezes mais fortes do que a maioria dos imortais Good nível 8. Isso pode ser visto pela forma como o furão que prolonga a vida da cauda de cachorro, Mao Li Qiu, matou dois imortais Good nível 8 da corte celestial. O homem é o espírito de todos os seres vivos, mas eles tinham corpos fracos e não poderiam ser comparados a outras formas de vida se os vermes Gu não fossem usados. Seja velocidade, força, expectativa de vida, velocidade de recuperação, visão, audição e outros, os humanos eram inferiores. Bestas desoladas e memoriais possuíam marcas dão extremamente densas, tinham uma vida útil mais longa que os humanos, sua recuperação, força e outros superavam um humano comum.
Uma vez que eles pudessem usar Imortal Fu e movimentos assassinos imortais, possuíssem uma abertura imortal e tivessem sabedoria como os humanos, sua força ultrapassaria naturalmente o 8º posto de mortais Gu. Este reino dos sonhos quer que eu tente escapar de ser comido por Zhu Yihui? Fang Yuan entrou no sonho novamente. Usando o sonho desvendado ao longo do caminho, ele foi até o fundo da pilha gigante de cadáveres com um resquício de vida restante. Bom. Fang Yuan reuniu seu foco e empurrou todos os cadáveres antes que Zhu Yihui começasse a comer, enterrando-se. Quando Zhu Yihui começou a sugar, ventos intensos sopraram. A superfície da montanha de cadáveres começou a voar em sua direção. Henry Fang estava intacto enquanto cavava os cadáveres. Mas logo, os ventos intensos continuaram incessantemente enquanto ele era levado novamente para a boca de Zhu Yihui. Foda-se! A visão final de Fang Yuan foi uma fileira de dentes afiados cravados em seu corpo. Entrando no sonho novamente. Vou cavar, cavar e cavar mais. Henry Fang continuou enquanto usava o sonho de desvendar para encontrar alguns pontos fáceis para perfurar, permitindo que seu progresso fosse mais rápido. Zhu Yihui continuou a respirar, depois de muito tempo os ventos pararam. Fang Yuan também estava em seus últimos suspiros, escondido entre os cadáveres. Eu finalmente aguentei. Enquanto ele estava regozijando, um dos 2 homens-fera Fu imortais no ar falou. Zhu Yihui, bom apetite. O gigante negro disse, e muito poucos, muito poucos. Quero comer mais humanos, quanto mais humanos eu como, mais perto estou de me tornar humano. Não se preocupe, tem mais. O Homem-Fera Gu imortal riu ao abrir sua abertura imortal, um grande número de cadáveres humanos de Mestre Gu caiu como uma cachoeira. Porra! A expressão de Henry Fang mudou, ele praguejou incontrolavelmente. No momento seguinte, ele foi esmagado até a morte pela pilha de cadáveres. Entrando no sonho novamente. Henry Fang cavou a pilha de cadáveres, mas desta vez não usou toda a sua força. Depois que os ventos intensos desapareceram, ele estava na camada superior dos cadáveres restantes. Cadáveres choveram enquanto Henry Fang subia rapidamente em direção às paredes, tentando encontrar algumas rochas da montanha como abrigo. Depois que os cadáveres choveram, ele ficou intacto. O que devo fazer agora? Henry Fang olhou para a pilha de cadáveres à sua frente enquanto pensava rapidamente. Atualmente, ele ainda estava enterrado entre os cadáveres, estava a cerca de 6 metros da camada superior. E agora, ele sentiu uma sensação de dormência no peito. Fang Yuan não conseguia ver a pilha de cadáveres, ele usou a mão para tocá-la. Em seguida, ele tocou uma cauda escorregadia, parecia uma cobra ou uma centopeia. Em seguida, esta cauda perfurou seu peito. Estou morrendo de novo? Esta questão tinha acabado de aparecer em sua mente quando ele foi expulso do reino dos sonhos novamente. Antes, isso parece ser um verme Gu? Fang Yuan pensou na vida real existem tantos cadáveres mortais de Mestre Gu, parecia que uma grande batalha ocorreu e alguns mortais Fu não foram levados embora, isso é normal. Mesmo que os imortais Gu os encontrem, aqueles pequenos mortais Fu não têm importância para eles. É claro que em um ambiente extremo como o mar de cadáveres, o Gu selvagem pode ser criado, não é estranho. Henry Fang percebeu que esse verme Gu era sua oportunidade. Depois que seus ferimentos sararam, ele entrou no reino dos sonhos novamente. O refinamento do verme Gu falhou, ele morreu. Refinando novamente, desta vez ele estava em um impasse quando Zhu Yihui começou a comer novamente, Fang Yuan foi interrompido e falhou, ele morreu. Finalmente, depois de refinar o verme Gu, ele percebeu que era um verme Gu de nível 2 usado para ofensa, Fang Yuan amaldiçoou mais uma vez, ele morreu. Mais uma vez, ele morreu. E morreu. E morreu. Que tipo de sonho podre é esse? Houve um número incontável de falhas, até mesmo uma vez, por causa de suas ações, os 2 imortais Fu perceberam e agitaram os dedos, fazendo com que Fang Yuan morresse devido a uma luz mística. Desespero. Neste reino dos sonhos, Henry Fang estava muito fraco. Qualquer acidente ou vento era um perigo fatal para ele que o fazia morrer. Devo desistir deste reino dos sonhos? Apareceram continuamente pensamentos de desistir. O investimento de Fang Yuan neste reino de sonho estava além do resto, mas a esperança era sombria, ele não via nenhuma chance de sucesso. Este reino dos sonhos era inimaginavelmente difícil. Vamos tentar mais uma vez. Posso perseverar mais uma vez. Eu morri de novo, devo desistir? Houve outra cadeia de mortes, Henry Fang queria desistir, mas não aguentou porque havia investido muito, mais importante, ele nunca tinha visto um reino de sonho assim, se conseguisse, seria um enorme acúmulo de experiência para ele. Mesmo que ele desistisse agora, ele encontraria tal reino de sonho novamente no futuro? Rangendo os dentes e perseverando. Até a última vez.
Havia cerca de 60 cadáveres enterrados no vale. Fang Yuan lutou por muito tempo antes de preservar sua vida. Ele estava misturado entre eles. Uma formação Gu apareceu. Henry Fang descobriu que Zhu Yehui estava preso por esta formação Super Fu. A parte inferior do corpo estava enterrada no chão, apenas a parte superior do corpo podia se mover. Esta maldita formação de 4 elementos, deixe-me quebrar você. Depois de comer o suficiente, Zhu Yehui rugiu para o céu quando explodiu com uma poderosa luz cinza escura. A luz cinzenta envolveu todo o vale. Oh não, este é o movimento assassino imortal da noite cinzenta. Vamos recuar. Os 2 homens fera Fu imortais voaram para o céu. A formação dos 4 elementos foi ativada, como terra, água, vento e fogo. 4 luzes místicas explodiram e resistiram à luz cinza, limitando-a ao vale. Zhu Yehui rosnou de raiva e sem vontade de ceder, mas foi inútil. O que? Como posso evitar isso? A luz cinzenta estava por toda parte, envolvendo o vale. O Homem-Fera Fu Imortais podia correr, mas Fang Yuan não. Ele observou enquanto a grama e as pedras ao redor eram eliminadas por essa luz cinzenta. Ele próprio não era exceção. Henry Fang caiu em profundo desespero. Este é um reino de sonho insolúvel? A luz cinza não pode ser evitada. Se eu soubesse disso, já teria desistido há muito tempo. Essa foi a decisão mais sábia. Sentindo profundo arrependimento, Fang Yuan voltou ao mundo real. Seu ferimento na alma foi muito mais grave do que qualquer uma de suas tentativas anteriores. Mas o que deixou Henry Fang feliz foi que o nível de realização do seu caminho sombrio subiu para o nível de grande mestre de repente. O que aconteceu? Fang Yuan inspecionou rapidamente. Ele ficou chocado ao descobrir que esse reino dos sonhos havia desaparecido. Então, durar até o momento final significou passar por esse reino dos sonhos. Eu consegui. Este é um reino de sonho do tipo sobrevivência. Eu só precisava durar até o fim. Este reino dos sonhos só tinha uma cena, mas depois de passar por ela, meu nível comum de realização do caminho sombrio subiu para o nível de grande mestre. É por causa da existência de Zhu Yehui? Muitas perguntas ficaram sem resposta. O conhecimento de Henry Fang sobre os reinos dos sonhos era muito superficial. Afinal, ele não investiu esforços nos reinos dos sonhos nos 500 anos de sua vida anterior. Ao mesmo tempo, Bai Ningbing e Ei Lulan estavam cheios de perguntas. Onde é isso? Ei Lulan olhou para o mundo de pássaros e flores envolto em uma névoa fina enquanto ela perguntava. Este é o paraíso dos cogumelos. Uma variante humana Gu imortal apareceu de dentro do nevoeiro. Cogumelo Gu imortal? As pupilas do dragão de Bai Ningbing encolheram. Os homens cogumelos eram um tipo de variante humana, pareciam humanos, mas tinham um boné de cogumelo em suas cabeças, parecido com um chapéu. Abaixo da tampa do cogumelo estavam as sobrancelhas e os olhos do homem cogumelo, quanto ao nariz, orelhas e outras características, todos estavam presentes. Homem cogumelo. Paraíso? Ei Lulan murmurou estas 2 palavras, não me diga, este é o paraíso terra do venerável imortal. Capítulo 1338, Em 7 ilusões, herança verdadeira, chakra melões. Antes de Lulan terminar suas palavras, Purple Mountain True Monarch interrompeu, e isso mesmo, esta terra abençoada foi modificada pelo venerável imortal do paraíso terra, não enfrenta calamidades e tribulações, a terra abençoada do cogumelo se transformou no paraíso do cogumelo. Claro, existem muitos paraísos neste mundo, mas este é muito especial, porque o paraíso terra imortal venerável cultivou aqui antes de se tornar um venerável. Oh! O homem cogumelo Gu imortal suspirou profundamente, e desde que obtive aquela verdadeira herança, sabia que um dia teria que pagar um preço enorme. Mas se você quer que eu te ajude com mais ações, isso é impossível, você pode simplesmente me matar. Eu não vou matar você. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa mostrou um sorriso astuto, quero que você os leve para a caverna do melão, onde o venerável imortal do paraíso terra já permaneceu e cultivou por algum tempo. Você não recusará esse pedido, certo? A expressão do homem cogumelo Gu imortal tornou-se ainda mais amarga. Ele pensou um pouco antes de balançar a cabeça solenemente, e tudo bem, eu concordo. Paraíso dos cogumelos, caverna do melão. Esta caverna era guardada pelo homem cogumelo Gu imortal. Purple Mountain True Monarch assimilado com a vontade do céu, ele podia sentir a conspiração da vontade do céu. Ele usou este homem cogumelo Gu imortal para enviar com sucesso Ei Lulan e Bai Ningbing para este lugar mágico. Estes são os melões chakra que minha tribo cultiva. Você pode cultivar aqui secretamente, mas não danifique um único melão. O homem cogumelo Gu imortal disse. Melões chakra? Bai Ningbing e Ei Lulan se entreolharam, vendo choque em seus rostos. Os melões chakra eram materiais imortais de nível 7, contendo marcas do caminho de refinamento. Eles poderiam ser usados em qualquer refinamento Fu. Assim, este material imortal foi amplamente utilizado.
E agora, ambos viram a escala desta caverna de plantação de melão, era simplesmente terrivelmente enorme. Quantos melões chakra havia? Purple Mountain True Monarch explicou lateralmente, e não há necessidade de adivinhar, está é a maior área de produção de melão chakra no paraíso amarelo do tesouro, eles têm quase 60% da participação de mercado. Claro, eu não trouxe você aqui pelos melões de chakra, o importante é essa formação de Super Fu. Esta formação Super Fu usa o caminho de regra maduro Imortal Fu como núcleo, e também usa o orvalho de nível 7 Imortal Gu como um Imortal Gu suplementar. Quando você treinar seus movimentos assassinos imortais aqui, a eficácia aumentará drasticamente e você se tornará mais proficiente neles. E por causa do orvalho Imortal Fu, a velocidade de recuperação de sua essência imortal será muito rápida dentro da formação Fu. Ei Lulan e Bai Ningbing ouviram isso e demonstraram grande alegria. Tal paraíso de cultivo simplesmente combinava perfeitamente com eles. Ei Lulan cultivou o caminho da força principalmente junto com o caminho do fogo, ela tinha poucos caminhos de força imortal Gu, e muitos caminhos de fogo imortal Gu, ela também tinha incontáveis movimentos assassinos imortais de caminho de fogo deixados por sua tia na verdadeira herança do caminho de fogo. Bai Ningbing tinha acabado de obter a verdadeira herança de Bai Xia, ela também não era fraca, ela tinha muitos imortal Gu e movimentos assassinos imortais. Neste momento, o que os restringiu foi o fato de terem acabado de obter suas verdadeiras heranças e não terem tido tempo para converter totalmente esses ganhos em força de batalha. Nas muralhas regionais, quando lutaram contra Enrifang, essa fraqueza era muito óbvia. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa acordou e assumiu o comando, para aumentar a força de batalha de seu lado, ele trouxe esses dois aqui, usando este paraíso para treinar os dois imortais. A caverna do melão tinha um espaço enorme, o homem cogumelo Gu imortal forneceu facilmente uma área para Bai Ningbing e Ei Lulan cultivarem. Depois de fazer os preparativos para eles, Purple Mountain True Monarch deixou o Mushroom Paradise. Os dias se passaram. Fang Yuan ainda estava na formação Super Fu, explorando reinos de sonho. Superficialmente, ele estava cultivando em reclusão, havia enganado a todos, ninguém sabia que ele estava explorando reinos de sonho, seus ganhos foram imensos. Xishan foi uma boa referência. Xishan era o devoto da formação, depois de mais de 100 anos pesquisando o caminho da formação, ele alcançou o nível de realização de grande mestre do caminho da formação. Em sua idade, seus talentos e conquistas eram considerados raros entre os imortais Fu. Enquanto isso, Fang Yuan passou apenas 1 ou 2 meses para passar por um reino de sonho com o verdadeiro significado do caminho de formação e se tornar um grande mestre do caminho de formação. Como os reinos dos sonhos eram tão incríveis e podiam reduzir o tempo necessário para acumulações, durante a guerra caótica das 5 regiões, todos os tipos de especialistas Fu imortal apareceram, eles eram como estrelas brilhantes no céu, havia incontáveis gênios. Neste momento, Fang Yuan não era apenas um grande mestre do caminho de formação, ele também era um grande mestre do caminho sombrio. Com tal nível de realização, Fang Yuan teve novas ideias para o uso do limite escuro imortal Fu. No momento, posso usar o limite escuro imortal Gu como núcleo para formar um movimento assassino imortal visando a mim mesmo, para evitar a dedução de outros. Junto com minhas marcas do Dão do caminho sombrio, o poder desse movimento assassino imortal será muito aterrorizante. Posso até usar o limite escuro imortal Gu como núcleo para formar um movimento assassino imortal que pode desencadear um ataque semelhante à flecha negra imortal Gu. Há também outra ideia, posso usar o limite escuro imortal Fu em outros movimentos assassinos imortais para esconder todas as auras desses movimentos assassinos. Depois de usá-los, posso pegar as pessoas desprevenidas e obter efeitos incríveis. Na verdade, para Enrifang, ele precisava mais dos reinos dos sonhos do caminho da alimentação e do caminho da informação. A alimentação permitiria que ele alimentasse Imortal Gu com mais facilidade e custos mais baixos. As economias poderiam ser usadas para auxiliar no cultivo ou desenvolvimento de recursos. O caminho da informação foi ainda mais importante. Fang Yuan tinha muitos acordos de aliança de caminhos de informação agora. Isso fez com que ele perdesse muita liberdade, quando fazia as coisas, ele ficava restrito, era inconveniente. Havia outro ponto, e se o nível de obtenção do caminho da informação aumentasse, Enrifang seria capaz de decifrar muitas armadilhas e métodos do caminho da informação, ele seria capaz de cooperar com a seita das sombras. Mas as coisas neste mundo não aconteceram de acordo com os desejos. O lugar que Enrifang guardava era como uma janela. Depois que ele terminou sua exploração, o reino dos sonhos de Zhu e Rui desapareceu, os novos reinos dos sonhos que preenchiam o espaço eram todos de tipos estranhos e absurdos. Fang Yuan não queria experimentar esses tipos de reinos de sonho, mesmo que tivesse um sonho desvendado. Enrifang esperou pacientemente. Os reinos dos sonhos mudavam entre si ocasionalmente. Mas como ele se encontrou consecutivamente com reinos de sonhos absurdos, Enrifang só conseguiu desviar seus esforços para outro lugar.
Desenvolver sua abertura imortal era o objetivo principal. Em segundo lugar, seu recém-obtido nível de realização do caminho sombrio permitiu-lhe criar alguns movimentos úteis de assassinos imortais, e finalmente, ele teve que coletar informações. Depois que a Corte Celestial perdeu 3 imortais Gu de nível 8, eles se mantiveram discretos. As 5 regiões estavam em estado de paz. Mas os problemas do clã Wu não terminaram. Mesmo com Wu Yong suprimindo a situação, enviando pessoas para resolver conflitos, as outras superforças estavam causando todo tipo de problemas. O clã Wu estava extremamente ocupado em lidar com eles. Houve um assunto problemático recentemente. A causa foi a receita de Imortal Fu para banhar as chamas. Imortal Fu, um mestre Imortal Fu escavou por acaso. Assim que a notícia se espalhou, a atenção do clã Yao e do clã Wu foi atraída. Esta receita do Imortal Gu fazia parte do conteúdo da verdadeira herança do caminho do fogo deixada por Stunin Imortal. 1000 anos atrás, o clã Wu e o clã Yao tinham uma inimizade persistente depois de lutar pela verdadeira herança do caminho do fogo. Eventualmente, ambos os lados sofreram perdas, mas não obtiveram a verdadeira herança deste caminho de fogo. Dizia-se que a verdadeira herança do caminho do fogo foi destruída, mas desde que a receita de banhar as chamas Imortal Gu apareceu, todos começaram a ter esperança. Especialmente o clã Wu e o clã Yao. Por razões históricas, essas duas superforças tiveram que obter esta receita do Imortal Gu. Mesmo que não conseguissem, a outra parte não teria permissão para obtê-lo. Assim, Wu Yong enviou Wu Yihan, ele desistiu de defender o Poço da Maré de Sangue, um ponto de recurso. Wu Yihan tinha nível de cultivo de nível 7, ele tinha excelente força de batalha, ele obedeceu às ordens porque queria resolver o assunto rapidamente, mas logo, ele descobriu que não havia nenhuma herança verdadeira do Stunin Imortal, apenas esta receita de Imortal Fu das chamas do banho era esquerda. Como resultado, muitos imortais Gu partiram, eles não queriam ofender duas superforças apenas por uma receita de Imortal Fu. O clã Yao não iria desistir, eles enviaram uma pessoa poderosa, Yao Zhen. Wu Yihan e Yao Zhen lutaram 4 vezes, tiveram 2 vitórias e derrotas cada, a partida final foi a crucial. Durante este momento crucial, o Purple Mountain True Monarch chegou secretamente a um ponto de encontro. Em uma montanha sem nome, ele conheceu um misterioso Gu imortal. O misterioso Gu imortal estava coberto pela luz do arco-íris, escondendo sua aparência. Você me ligou aqui? O verdadeiro monarca da Montanha Roxa acenou com a cabeça, e isso mesmo, independentemente de como você obteve a verdadeira herança completa das 7 ilusões, você já fez um acordo de aliança, você precisa fazer 7 coisas para mim. Tudo bem, quais 7? O misterioso Gu imortal respondeu abertamente. Os lábios do Purple Mountain True Monarch se curvaram, primeiro, mate Wu Yihan. O misterioso Gu imortal ficou surpreso, tem certeza? O sorriso do Purple Mountain True Monarch se alargou, continuando, em segundo, mate Yao Zhen. O misterioso Gu imortal estava cauteloso, o que você está tentando fazer? Você não precisa se preocupar com isso. Apenas mate os 2. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa riu. O misterioso Fu imortal bufou friamente, seu corpo desapareceu no local quando ele saiu. O sorriso do verdadeiro monarca da Montanha Púrpura desapareceu gradualmente, seus braços estavam atrás das costas enquanto ele olhava para uma montanha distante com um olhar profundo. Não resta muito tempo, preciso agir. Ele murmurou baixinho. Poucos dias depois, surgiram notícias chocantes. Wu Yihan e Yao Zhen desapareceram, o resultado da luta era desconhecido. O clã Wu e o clã Yao ficaram abalados, porque de seu tablet de vida Gu e da lanterna da alma Gu, Wu Yihan e Yao Zhen já estavam mortos. Quem foi tão implacável? Wu Yong ficou furioso, logo quando enviou o Gu Imortals para investigar isso, uma maré de sangue rompeu, uma enorme maré de sangue causou grande destruição. O clã Wu rapidamente enviou o Gu Imortals para suprimir a situação, mas eles encontraram vestígios de que um movimento assassino imortal, Arte em Colapso, foi usado no local. A Arte em Colapso foi um movimento matador criado por Yao Zhen. Os vestígios no local eram indiscutíveis. A situação tornou-se complexa. Afinal, Yao Zhen morreu? Este é o esquema do clã Yao? Além do clã Yao, algum outro clã está em greve? Wu Yong sentiu algo errado, ele podia sentir uma tempestade perigosa se formando. Capítulo 1339, Enquadramento, Poço da Maré de Sangue. Respingo, respingo, respingo. Os sons das ondas eram incessantes, o ar estava cheio de um cheiro de sangue, assaltando o nariz de todos. Os 2 imortais Gu do clã Wu, Wu e o anjo e Hongao, estavam voando no céu agora, olhando para o mar de sangue abaixo. A expressão do primeiro era solene enquanto a do último era amarga. A inundação de sangue se espalhou por uma distância enorme, mais de 10 montanhas foram inundadas. Se não a selarmos agora, esta calamidade causará danos ainda maiores mais tarde. Wu e o anjo disse solenemente.
O Poço da Maré de Sangue foi originalmente defendido por Wu Yihan, mas depois que ele morreu, o Poço da Maré de Sangue foi retirado e as formações Fu em seu interior foram destruídas. Isso fez com que a maré de sangue explodisse e inundasse a área circundante, causando este enorme desastre. Hongao tinha uma expressão preocupada, e não será fácil para nós dois criar uma nova formação Fu e selar a maré de sangue novamente. Se tivéssemos outro posto 6, com 3 imortais Gu, mal conseguiríamos fazer isso. Esses dois tinham nível de cultivo de nível 6, não foi difícil lidar com esse desastre da maré sanguínea, mas Wu Yong deu-lhes um tempo limitado. 2 pessoas não conseguiram resolver isso em um curto período de tempo. Não havia escolha, Wu Yong não poderia enviar mais pessoas para lidar com esta situação problemática. Durante a era de Wu Du-Xiu, o clã Wu expandiu-se rapidamente sem obstruções, porque Wu Du-Xiu poderia suprimir toda a situação sozinho. Depois que Wu Du-Xiu morreu, Wu Yong assumiu, o clã Wu só tinha um posto 8 restante, embora Wu Yong tivesse grandes capacidades, o território do clã Wu era muito grande. Devido ao esquema do Purple Mountain True Monarch, as superforças não conseguiram controlar seus desejos, o clã Wu enfrentou obstáculos criados por muitas das superforças. Wu Yong permaneceu em seu quartel-general e mantinha a situação e decidia quem enviar. Mas desta vez, Wu Yihan morreu, sem ele, uma enorme lacuna se formou instantaneamente na linha de defesa do clã Wu. Enviar Wu Yuanju e Hongao já era o limite do clã Wu. Dar o nosso melhor, mesmo que ultrapassemos o limite de tempo, já demos o nosso melhor. Wu Yuanju suspirou, começando a agir. Hongao cooperou. Ele não era um membro do clã Wu, ele era um ancião supremo externo recrutado pelo clã Wu. Os clãs da fronteira sul eram muito hostis aos estrangeiros, não foi fácil para o clã Wu quebrar a tradição e recrutar um Gu imortal externo para o clã Wu. Sob os métodos dos 2 imortais Gu, a maré de sangue continuou a empurrar para trás, o poço da maré de sangue era como uma boca enorme e monstruosa, devorando o sangue do lado de fora. A situação estava sob controle. Estava melhorando. Wu Yuanju suspirou, depois de suprimir esta maré de sangue e reconstruir a formação Gu, Hongao, você terá que assumir a posição de guardar este lugar. Espero que você tenha cuidado, a situação está bastante tensa agora. Hongao acenou com a cabeça, e eu entendo. Ouvi dizer que este poço de maré de sangue não foi formado naturalmente, foi criado pelo Blandice ancestor de propósito? Wu Yuanju acenou com a cabeça, o ancestral do mar de sangue deixou para trás 7 heranças verdadeiras, esta é uma das 7 heranças verdadeiras que ele organizou meticulosamente. Não era atraente antes, semelhante aos poços normais, mas quando o mestre Gu do clã Shan entrou, ele obteve uma verdadeira herança do mar de sangue, obtendo a impressão da mão de sangue Gu. Essa pessoa é o líder anterior do clã Shan, Shan Yanfei, ele morreu na montanha Yitian. Depois que Shan Yanfei tirou a verdadeira herança do mar de sangue, marés de sangue começaram a aparecer incessantemente neste poço. Wu Du-Xiu enviou o Gu Imortals aqui e tornou esta parte do território do clã Wu. Devido à gestão do clã Wu, o poço da maré sanguínea rapidamente se tornou um ponto de recurso para caminhos de sangue. O clã Wu estava desenvolvendo um caminho de sangue, este ponto de recurso fez grandes contribuições. Vocês dois com certeza estão felizes. Neste momento, Hongao ouviu uma voz em sua mente. Quem? Hongao ficou chocado. Ele queria usar seus métodos para se defender, mas não conseguia se mover. Ele rapidamente olhou para Wu Yuanju em busca de ajuda, mas logo se deparou com o desespero, pois Wu Yuanju também estava imobilizado, no mesmo estado que ele. Uma pequena figura apareceu no ombro de Hongao. Ele era do tamanho de um polegar, tinha asas nas costas, lembrando asas de libélula, seu cabelo roxo chamava muito a atenção. Não era outro senão o 8º caminho da sabedoria Gu Imortal Purple Mountain True Monarch. Miniman Gu Imortal? Wu Yuanju ficou chocado, mas ele rapidamente se acalmou, a aura do Purple Mountain True Monarch estava escondida, ele não expôs sua aura de nível 8. Hongao acrescentou rapidamente, como uma variante humana, você deve saber que os humanos são os governantes do mundo. Não importa quem o instigou, espero que você não haja precipitadamente. Porque não somos apenas humanos imortais Fu, também somos membros do clã Wu. O clã Wu é a força número 1 do caminho justo na fronteira sul, se você nos matar, as consequências serão severas. Não temos ressentimentos entre nós. Nós do clã Wu não intimidaríamos as pessoas, se você tiver algum pedido, podemos ajudá-lo com eles, podemos nos tornar amigos. Wu Yuanju continuou. Ele tinha uma ótima química com Hongao, ameaçando e incitando ao mesmo tempo. Mas antes de terminar suas palavras, ele começou a gaguejar enquanto seu olhar se tornava vazio. Hongao ficou chocado e deixou escapar, caminho da sabedoria Gu Imortal? Neste ponto, ele também se tornou incoerente.
Os métodos do caminho da sabedoria do Purple Mountain True Monarch interferiram nos pensamentos de Wu Yuanzhu e Hongao. Eles não conseguiam nem pensar e falar agora, estavam completamente indefesos. Quando os imortais Gu manipulam os vermes Fu, os pensamentos eram necessários, as ações de seus corpos também precisavam de pensamentos para agir. Purple Mountain True Monarch interferiu diretamente em seus pensamentos, controlando-os deste aspecto. Esses dois imortais Gu de nível 6 não tinham como resistir a ele. Controlando facilmente a situação, Purple Mountain True Monarch olhou para o poço da maré de sangue e sorriu. Em seguida, sua aura de nível 8 explodiu e, num piscar de olhos, engolfou os arredores. A maré de sangue abaixo de seus pés ficou mais calma. Depois de algum tempo, Purple Mountain True Monarch abriu a boca, soltando um suspiro. Sua respiração flutuou no poço da maré de sangue, não era atraente, rapidamente devorada pela corrente da maré de sangue, desaparecendo. Neste ponto, Purple Mountain True Monarch se virou, olhando para longe dizendo, e sua vez. A luz em 7 cores apareceu quando uma voz disse em tom trêmulo, você é um grande especialista de nível 8. Com sua força, você pode se mover sem impedimentos na fronteira sul. Por que você precisa encontrar problemas com um personagem secundário como eu? Eu tenho meus próprios planos. Você tem que pagar pelo que deve. Quando você herdou a verdadeira herança das 7 ilusões, você deveria ter esperado este dia. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa disse. Mas os herdeiros antes de mim nunca receberam nenhuma ordem. Por que eu? O misterioso fui imortal coberto de luzes do arco-íris disse em tom relutante. Purple Mountain True Monarch suspirou, olhando para a corte celestial, talvez este seja o seu destino. Tudo bem, use o método de Qiao Shikai para matar essa pessoa. Wu Yuanzhu e Hongao ainda estavam atordoados, incapazes de se mover. Purple Mountain True Monarch capturou esses dois vivos, mas ele ainda queria que o misterioso Gu Imortal os matasse. O misterioso Gu Imortal não se atreveu a desobedecer o True Mountain True Monarch, ele usou sua luz profunda, enquanto ela se transformava e pousava sobre esses dois imortais Gu do clã Wu, destruindo suas almas, e até mesmo seus corpos se transformando em estátuas de madeira. Purple Mountain True Monarch liberou o controle sobre eles, quando essas duas estátuas caíram na maré de sangue. Vamos. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa disse claramente. Como o misterioso Gu Imortal poderia desafiar o True Monarch da Montanha Roxa? Mesmo que ele não fosse um grande especialista de 8º lugar, com apenas o acordo de aliança do caminho da informação na verdadeira herança, isso poderia restringir o misterioso Gu Imortal. Ambos saíram tão rapidamente quanto vieram. É claro que o Purple Mountain True Monarch não se esqueceu de limpar seus rastros no campo de batalha. Um momento depois, ventos intensos sopraram no ar, inúmeras nuvens se espalharam, céus claros podiam ser vistos por toda parte. Uma grande e vasta aura de nível 8 envolveu a área. A expressão de Wu Yong era de raiva, seus olhos estavam ligeiramente vermelhos enquanto ele descia. Quem foi? Quem os matou? Wu Yihan morreu antes e agora Wu Yuanzhu e Hongao estavam mortos. Por causa do tablet da vida Gu e da lanterna da alma Fu, o clã Wu recebeu notícias quase imediatamente. Wu Yong ficou furioso e decidiu sair sozinho. O clã Wu perdeu 3 imortais Gu de uma vez, um de nível 7 e 2 de nível 6. As perdas foram tremendas, Wu Yong sentiu perda e raiva. Ele quer ver quem foi capaz de ultrapassar esse limite e irritar o clã Wu. Mas a seguir, depois de ver os cadáveres de Wu Yuanzhu e Hongao, Wu Yong ficou atordoado. Assassinato de estátua de madeira? Suas pupilas encolheram para o tamanho de um alfinete, Qiao Shikai. Um momento depois, o clã Qiao, Gu Imortal Qiao Shikai, correu para o local. O poço da maré de sangue foi suprimido, o chão estava completamente coberto de sangue e também havia 2 cadáveres do clã Wu Gu Imortal. Primeiro ancião supremo do clã Qiao, o que você tem a dizer? Wu Yong tinha uma expressão calma, seu tom era muito claro. Mas quanto mais calmo ele estava, mais temeroso ficava Qiao Shikai. Ele foi o primeiro ancião supremo do clã Qiao, seu movimento assassino imortal característico foi o assassinato de uma estátua de madeira. Se qualquer Gu imortal comum fosse atingido por isso, suas almas desmoronariam e se dispersariam, eles perderiam suas vidas, seus corpos se transformariam em madeira, e a força vital restante poderia ser usada para cultivar árvores. Ignorando o suor frio na testa, Qiao Shikai explicou, Sr. Wu Yong, por favor, ouça, eu não fiz isso, alguém está tentando me incriminar. O clã Qiao e o clã Wu têm um longo relacionamento, estamos intimamente relacionados. Antes de Qiao Shikai terminar suas palavras, Wu Yong o interrompeu. Seus olhos brilhavam e ele olhou para Qiao Shikai, é claro que estou disposto a confiar em você. Clã Qiao e clã Wu, temos conexões matrimoniais, estamos em uma aliança, como nosso relacionamento pode ser arruinado por isso? Qiao Shikai soltou um suspiro, curvando-se profundamente, Lord Wu Yong é sábio. Wu Yong continuou, se alguém está tentando incriminar você, isso é óbvio demais.
Quem é? Que motivos eles têm? Que planos eles têm a seguir? É com isso que estou preocupado. Espere um pouco, já convidei o clã Taigu Imortal Taimian Shen. Capítulo 1340, Invocação de Fantasma, Taimian Shen. Fronteira Sul, Clã Tai, Montanha Van Shen. Estrondo. Uma cadeia de sons baixos envolveu este vale despretensioso. No fundo deste vale, havia uma garota. Ela tinha um corpo alto, suas pernas ultrapassavam 60% de sua altura total, ela parecia heróica e ágil. Neste momento, suas sobrancelhas eram afiadas como espadas, seus olhos brilhavam como estrelas, ela olhou para cima. Pedras gigantes do tamanho de casas caíam em sua direção perto do penhasco. A menina respirou fundo, neste momento de vida ou morte, ela fechou os olhos. Centenas de pedras gigantes estavam prestes a cair sobre ela, mas neste momento ela abriu os olhos. Num instante, uma luz dourada irradiou, era extremamente deslumbrante, como se um sol em miniatura tivesse aparecido no vale. A luz durou um pouco antes de desaparecer. Os sons altos também desapareceram, pó branco sem fim espalhado, descendo lentamente. A jovem foi banhada pela pólvora, a alegria transparecendo em seu rosto determinado. Bom, Taihu Nan, você conseguiu esse movimento matador que ensinei, passando no teste final. De agora em diante, você me seguirá e se cultivará, eu lhe ensinarei como se tornar um imortal. Uma grande voz ecoou neste vale. A jovem ajoelhou-se no chão, obrigada pela orientação, Senhor Supremo Ancião. Você odeia tanto o mal e tem um grande talento, você é adequado para minha verdadeira herança da Máscara de Ferro. Originalmente, seu pai foi uma das minhas sementes escolhidas, mas pensar que sua filha tinha inúmeras vezes o talento dele, A grande voz parou de repente. Mas logo Taihu não ouviu, há um problema repentino, fique aqui e cultive. O movimento matador que lhe ensinei pode ter funcionado, mas você não é proficiente o suficiente. Nesse período você precisa praticar mais, quando eu voltar teremos outros planos. Sim. A garota curvou-se respeitosamente, a excitação não podia ser escondida em seu rosto. Finalmente consegui. Pai, eu superei você. Observe-me no céu, me tornarei um Gu imortal e obterei a verdadeira força. Este mundo é muito escuro e caótico, só com maior força poderei punir os malfeitores e recompensar aqueles que praticam boas ações, a justiça prevalecerá e o mundo será um lugar melhor. Zhan Li, sua vadia que assassinou seu próprio marido, pensar que meu irmão te tratou tão bem e, no final, você realmente agiu de forma tão cruel e o matou. Hoje vou te cortar em pedaços, você vai morrer sem um cadáver adequado. Um jovem Fu imortal gritou, sua raiva era imparável, sua aura de nível 7 estava explodindo. Henry Fang, e desde que ele passou pelo reino dos sonhos em relação a Zhu Yirui, seu nível de realização no caminho sombrio subiu para o nível de grande mestre. Mas a seguir, havia um reino de sonho absurdo. Henry Fang jogou pelo seguro e não explorou este reino de sonho cheio de incertezas. Depois de esperar um pouco, ele finalmente encontrou um reino de sonho realista. Mas no final, ele se tornou uma mulher Fu imortal neste reino dos sonhos, e foi muito impicante. Porque esta mulher imortal cultivou o caminho da emoção do encantamento. Este foi um caminho minúsculo, derivado do caminho da sabedoria como um caminho menor. Usava emoções para lutar e encantamento para atrair inimigos. Neste momento, Fang Yuan era uma mulher imortal, ele usava um vestido rosa, havia 2 enormes tesouros na parte superior do corpo, os cantos da saia estavam abertos e expostos até a parte superior da coxa. Quando ele sorriu, foi incrivelmente sedutor. Fang Yuan estava desamparado com isso. Este era o reino dos sonhos de outra pessoa, ele tinha que ser um personagem se quisesse participar do sonho. É claro que tornar-se mulher não perturbaria o estado mental impassível de Henry Fang. Ele estava vigilante contra seu inimigo enquanto se concentrava em sua abertura imortal. O que deixou Henry Fang feliz foi que essa mulher imortal tinha muitos Imortal Fu. Vou tentar este Gu primeiro. Henry Fang instilou essência imortal ao ouvir um grito sedutor dela. Essa voz que apareceu não era controlada por Henry Fang, era uma voz feminina cheia de sedução e tentação. O jovem Fu imortal estava muito zangado antes, mas depois de ouvir esse som, seu corpo ficou mole e sua intenção de matar desapareceu. Seu ímpeto foi perdido quando ele cerrou os dentes, a clareza retornando aos seus olhos, e mulher cruel, você se atreve a brincar comigo? Faça esse movimento. Dizendo isso, ele empurrou com as mãos quando um enorme tornado varreu Henry Fang com incontáveis lâminas de vento. Henry Fang recuou rapidamente, esquivando-se enquanto usava seu segundo Imortal Fu. Imediatamente, a saia de Fang Yuan se transformou em uma névoa rosa enquanto se enrolava em torno dele, trazendo Henry Fang embora rapidamente.
A velocidade era impressionante. Fang Yuan suspirou. Não era inferior à fuga da espada imortal Fu. A única parte arrependida era que quanto mais longe ele voava, mais fina era a névoa rosa em seu corpo. Era capaz de cobrir todo o seu corpo antes, mas agora, suas coxas e braços brancos e macios já estavam expostos. Fang Yuan não tinha medo de correr nu. Essa mentalidade de ficar envergonhado não estava mais nele. Além disso, isso era um sonho. O que é lamentável é que esse imortal Fu não poderia ser usado por muito tempo, caso contrário, com apenas essa velocidade, seu inimigo não seria um problema. Vagabunda, você correu rapidamente. Mas você vai morrer hoje, para te matar e vingar meu irmão, farei qualquer coisa e pagarei qualquer preço. O jovem Gu imortal gritou alto com olhos vermelhos de sangue. Ao mesmo tempo, ele usou seu movimento assassino imortal. O vento verde jade se reuniu em uma pequena adaga na palma da mão. A adaga brilhou com luz de jade. Fang Yuan deu uma olhada nela e ficou com medo. Oh não! O coração de Henry Fang afundou. Apenas um ou dois imortal Fu sozinhos não podem impedir o movimento do assassino imortal. Mas eu não sei que movimentos assassinos imortais esse Zan Li possui. Ao se sentir perturbado, Henry Fang rapidamente usou o sonho desvendado. De repente, um poder misterioso moveu-se na abertura imortal de Henry Fang. Um imortal Fu e dezenas de Fu mortais foram ativados sob este poder misterioso. Isso é. Fang Yuan percebeu isso e sentiu grande alegria. Ele rapidamente continuou a usar o sonho desvendado. Sob sua influência, o poder misterioso continuou a exercer sua força. Muitos vermes Gu em sua abertura imortal foram usados. Em seguida, um movimento assassino imortal completamente desconhecido foi ativado. Henry Fang não sabia o que esse movimento assassino imortal fazia ou que efeito teve. Não havia tempo a perder. Neste momento o jovem Fu imortal já havia soprado sua mão com os lábios. Aquela adaga de vento de jade disparou como uma flecha, voando em direção a Henry Fang, rápida e implacável. Fang Yuan suspirou para si mesmo. Neste momento, tudo dependia do acaso. Desvendaria o sonho usando um movimento assassino imortal eficaz para se defender contra esta adaga de vento de jade. Henry Fang não tinha ideia. Mas sob o efeito deste movimento assassino, Henry Fang não pôde deixar de beliscar os dedos, acenando para o jovem Fu imortal enquanto ele sussurrava de forma encantadora e invocação de fantasma. Essa voz era encantadora ao limite, até Henry Fang estremeceu ao ouvi-la. Em seguida, um fantasma realmente apareceu. Esta alma Gu imortal tinha força de batalha de nível 7, voava em direção à adaga de vento de jade implacavelmente. Aquele jovem Gu imortal viu o fantasma e sua expressão mudou. Ele gritou, irmão. Acontece que esta mulher imortal, Zan Li, matou seu marido e refinou sua alma em um movimento assassino imortal. Fang Yuan viu isso e teve um lampejo de inspiração. Ele gritou, enquanto eu parar esse movimento assassino, a alma do seu irmão pode ser salva. Destrua-a se tiver coragem. O jovem Fu imortal ficou furioso, mas tinha medo de machucar o irmão, não conseguia lutar direito. Fang Yuan estava intensamente alegre, ele rapidamente atacou e estabilizou a situação. Um momento depois, ele encontrou uma falha e o matou. Ele passou do reino dos sonhos. Uf! Henry Fang soltou um suspiro, voltando à realidade. Este reino dos sonhos só teve uma cena. Fang Yuan ficou um pouco surpreso. Este era um pequeno reino de sonho. Fang Yuan passou em uma tentativa, inspecionando a si mesmo, ele descobriu que seu nível de realização para o caminho da sabedoria e o caminho da alma havia aumentado. O caminho da emoção do encantamento nunca deixou o caminho da sabedoria, não há marcas do caminho da emoção do encantamento neste mundo, apenas marcas do caminho da sabedoria. Assim, o nível de realização do meu caminho de sabedoria cresceu. Quanto ao caminho da alma, talvez Zan Li também tenha cultivado o caminho da alma. Seu movimento de invocação de fantasmas e assassino imortal pertence ao caminho da alma. Ele analisou e olhou para seu nível de realização. Neste momento, ele tinha 8 caminhos de nível de grande mestre. Eles eram o caminho do sangue, o caminho da força, o caminho da transformação, o caminho das estrelas, o caminho da sabedoria, o caminho da água, o caminho das trevas e o caminho da formação. O caminho do refinamento era quase grande mestre, o caminho da sorte era mestre, o caminho fantasma estava vazio. O nível de alcance do caminho da espada era comum, o caminho da alma também era comum, mas depois do reino dos sonhos de Zan Li, ele subiu para o nível de quase mestre. Esse movimento do assassino imortal, invocação de fantasmas, é bastante interessante, mesmo que eu não tenha nível suficiente de realização do caminho da alma, meu caminho de sabedoria é o de grande mestre. Era de um reino de sonho realista, muito provavelmente posso usar esse mesmo movimento assassino novamente, com uma parte de sua força. Mesmo que eu não consiga replicá-lo, posso criar um movimento assassino imortal semelhante. Mas mesmo se eu replicar esse movimento assassino imortal, é inferior a melhorar a concha Vajra. Os imortais Fu comuns ficariam felizes se houvesse uma possibilidade, eles tentariam deduzir o movimento do assassino imortal.
Mas Henry Fang era diferente. Recentemente, seu nível de conquista subiu muito, ele teve inúmeras inspirações, ele só podia escolher modificar os movimentos do assassino imortal de maior valor para ele. Este foi um bom problema para se ter. Seu nível de realização do caminho sombrio era grande mestre, ele poderia usar o limite escuro imortal Gu e a perseverança imortal Gu como os núcleos para criar um novo movimento assassino imortal. Este movimento assassino imortal permitiria que ele se escondesse. O nível de realização do caminho de formação aumentou, Henry Fang teve uma nova ideia sobre a concha Vajra. Isso deixou-o extremamente emocionado. A concha Vajra original usava Vajra pensamento imortal Fu e perseverança imortal Fu como os núcleos, mas em seu conceito, se ele pudesse adicionar por precaução imortal Fu e algum caminho de formação mortal Fu, o poder aumentaria várias vezes. Depois do reino dos sonhos de Zanli, os seguintes não eram adequados para exploração. Fang Yuan começou a mudar seu foco, modificando o movimento assassino imortal da concha Vajra. Assim como Fang Yuan aumentou rapidamente sua força, Time Anshen chegou na frente de Qiao Shikai e Wu Yong. Este Fu imortal de nível 7 usava um uniforme marcial, seu peito e pernas estavam cobertos por uma armadura leve, havia uma espessa máscara de ferro em seu rosto. Ele não trouxe uma máscara para usar, era característica de cultivar a verdadeira herança da máscara de ferro. Todos os imortais Gu que cultivam esta verdadeira herança devem ter um coração de justiça. Eles também eram muitas vezes as pessoas mais habilidosas na fronteira sul na investigação da verdade. Depois de ver esses dois cadáveres, Time Anshen declarou, não foi Qiao Shikai. Qiao Shikai soltou um suspiro. Quem foi? Wu Yong perguntou. Alguém imitou seu movimento assassino imortal, matando uma estátua de madeira. Isso é algo visto antes na história. Time Anshen respondeu, Lord Wu Yong, gostaria de saber se você já ouviu falar de Seven Ilusões Demon Imortal? Wu Yong franziu a testa, você quer dizer o herdeiro da verdadeira herança das 7 ilusões? Disse que o Gu imortal que o herdar terá um método para imitar quase qualquer método usado pelos Gu imortais neste mundo. Time Anshen, isso é verdade? Time Anshen acenou com a cabeça, e a torre de supressão de demônios do nosso clã já continha um demônio imortal das 7 ilusões. Não conseguimos obter o conteúdo da verdadeira herança das 7 ilusões, mas conhecemos muitos dos seus segredos. Esta verdadeira herança das 7 ilusões tem 7 camadas diferentes. O herdeiro pode escolher herdar qualquer uma das camadas ou obter a verdadeira herança completa das 7 ilusões. Mas depois de herdarem uma herança verdadeira, eles terão que concordar com uma condição, no futuro, eles precisarão fazer algo por alguém. Tomar todas as 7 camadas significaria 7 condições. Nosso clã já desenvolveu métodos para localizar um herdeiro das 7 ilusões e diferenciar seus métodos. Eu usei antes, este era sem dúvida um demônio imortal das 7 ilusões. Interessante. Wu Yong acenou com a cabeça, franzindo a testa profundamente. Mesmo que eles soubessem a verdade, e daí? Quem foi o demônio imortal das 7 ilusões? Qual força ou pessoa estava por trás deles? Wu Yong ainda não sabia a resposta para este problema. Mas no momento seguinte, as palavras de Time Anshen aliviaram a carranca de Wu Yong.